A Visual Box e Persianas é o nosso patrocinador aqui do Bate-Bola Mil Grau, presente há 18 anos aqui no mercado de Praia Grande. Tem aí todo o seu portfólio em vidros temperados, alumínio, envidraçamento de sacada, box, persiana, rede de proteção. Muito legal o trabalho deles, trabalham com horário agendado. Estão aqui na rua Roberto Soge 420 no Boqueirão, já há 18 anos no mesmo local. Então dá uma ligadinha lá, 13 3591 5105, 13 3591 5105 e agende um orçamento lá sem compromisso, que o pessoal lá é show. Fala galera, se liga aí no programa Bate-Bola Mil Grau. Hoje, mais uma live aqui do nosso programa, direto da fanpage aí, Praia Grande Mil Grau. Tem muitos assuntos legais hoje. Final da Copa do Brasil, bicho pegou ontem lá na Arena Corinthians, deu Cruzeiro. Tem Campeonato Brasileiro na área e muitos assuntos que você vai acompanhar junto com a gente aqui através da nossa live. Você que está já nos assistindo aí, deixa o seu like, compartilhe, marque os seus amigos aí para vir assistir junto com a gente hoje. Um grande programa, mais um aqui do Bate-Bola Mil Grau. Beleza? Quero apresentar aqui o Lucas Casimiro hoje aqui na bancada para resenhar sobre futebol aí. Tudo bem, Lucas? Nem tanto, né? Nem tanto. Estaria muito bem se ontem nós tivéssemos um resultado mais positivo, mas são ossos do ofício. Obrigado aí pelo convite de vocês fazerem parte aqui da bancada. É um prazer imenso estar aqui ao lado do Gugu, do Alan, do Doug. E peço aos internautas aí que sejam um pouco mais leves comigo nas perguntas, por favor. Você está sendo bem recepcionado aí pelo nosso companheiro aqui, o Gugu. O Gugu que é santista, assumido, todo mundo já sabe, né? Gugu, boa noite. Você tá de bem com a vida, né, Gugu? Tô triste. Tá triste? Tô triste. Mas por quê? Corinthians perdeu! Eu não acredito! Ai, meu Deus, eu avisei! Tem que aguentar, hein? Fraco! Seja bem-vindo, Lucas, meu parceiro. Aqui conosco agora, Alan, Douglas, Fábio, minha princesa Isabela que tá ali nos assistindo. E vamos que vamos. Tamo juntos. Pra você que tá ligadinho aí na nossa live, deixa sua mensagem, seu comentário aí. As perguntas aqui também, a gente vai debatendo sobre tudo que tá acontecendo no mundo da bola. E se você tiver aí alguma informação também, manda pra gente discutir aqui. E o Alan Ribeiro também, que é o nosso comentarista oficial aqui do programa. Boa noite, Alan. Boa noite, Douglas. Boa noite, internauta do Praia Grande Mil Grau. Boa noite, Douglas, Gugu, Lucas Casimiro, hoje mais um comentarista aqui. Hoje recebemos ele que aceitou o nosso convite. Então hoje já veio já numa situação aqui, a bola na fogueira, mas é assim mesmo, faz parte. Um dia um que perde, um dia outro que ganha. Já tem uma pessoa aqui que já falou, pô, Lucas legal, né? Tá de Corinthians e de azul. Confesso que eu não queria fazer esse comentário, mas alguém fez, né? Já pra começar já a noite. Não teve jeito, então a galera já pegando no pé aí do nosso convidado hoje que vai se tornar um dos nossos comentaristas também, é isso? Exatamente, a ideia é do Lucas hoje vir comentar com a gente e ser mais um membro do Bate-Bola Mil Grau. Nós que começamos em 3, lá no Planeta Doce, tomando um cafezinho. Hoje nós já estamos chegando a quase 10 pessoas no nosso quadro, então
Muito feliz de ver o programa crescendo e pessoas como o Lucas agregando muito com a gente. Galera, já para começar a nossa live, tá rolando um sorteio da camiseta personalizada da Lumen Arts. Olha que show! Camiseta verde e amarela, estampada com o escudo do Bate-Bola, Facebook Bate-Bola Mil Grau e o logo aqui da Lumen Arts. Então, se você quer ganhar esta camiseta, vai lá no Instagram da Lumen Arts ou no nosso Instagram do Bate-Bola Mil Grau, que tem todas as informações na penúltima postagem nossa, tem lá o banner com todas as informações. Seguir a página, marcar 3 amigos, curtir a postagem. No final do programa de hoje, nós iremos anunciar quem foi o grande vencedor. Essa camiseta nós já vamos entregar amanhã para o Marco Aurélio, que venceu. E aí nós vamos anunciar hoje quem foi o grande vencedor da camiseta da Lumen Arts. Também aproveitando, a Visual Envidraçamento de Sacada é o nosso parceiro oficial. A Visual tem 18 anos de tradição no mercado aqui em Praia Grande. Tem seu portfólio em vidros temperados, envidraçamento de sacada, box, persianas, redes de proteção, super serviços. Dá uma ligadinha lá, faça um orçamento sem compromisso. 13 3591 5105, 13 3591 5105. Eles estão situados na rua Roberto Soge, número 420, no bairro do Boqueirão. Mandar um abraço para o Valtinho, corintiano, que deve estar triste hoje, hein? Triste! É isso aí, Douglas. Os corintianos realmente hoje não estão tão felizes assim, né? Lucas, ontem o Corinthians tinha uma missão difícil, né, Lucas? Uma missão difícil que era vencer um time do Cruzeiro, que não é um time imbatível, obviamente que não, mas não era também impossível. Mas o Cruzeiro é um time que já tem 2 anos aí de entrosamento. O seu técnico é o mais longínquo aí nos clubes brasileiros, Mano Menezes, e com a experiência gigante. E que tinha o Cruzeiro na mão. Então, você viu ontem que o time do Cruzeiro jogou na boa, sem pressão, esperando o Corinthians e acertou em 2 contra-ataques, matou o jogo. E aí, o que você viu desse jogo? O que dá para falar para os corintianos hoje, o alento dos corintianos hoje? Primeiramente, realmente o Mano Menezes foi um diferencial muito grande ter ele ali no banco de reservas. Você olha para o Mano Menezes e olha para o Jair Ventura, a experiência de um para outro é uma coisa enorme. Jair Ventura foi considerado há 2 anos atrás o técnico revelação, mas nunca ganhou um título na sua carreira. E o Mano Menezes subiu com o Corinthians, antes tinha subido com o Grêmio da Série B para a Série A. Copa do Mundo, pré-Copa do Mundo, né? Foi para a seleção brasileira. Corinthians, campeão também, Copa do Brasil, Campeonato Paulista. Foi para a China, tinha uma bagagem. Ele já havia ganho a Copa do Brasil em 2009. Com o próprio Corinthians, contra o Internacional. Contra o Internacional, ganhou lá ainda, na casa deles. Então ele tinha uma experiência excelente. Ainda existem jogadores na sua mão, como o Dedé, que pré-Copa ele estava não tão em forma que nem está agora. Estava cotado para ir para a Copa do Mundo, mas não estava em tão bom momento que nem hoje. E ontem o Dedé ele acabou engolindo o time do Corinthians inteiro. Ganhou todas as bolas na área da defesa, no ataque. Todas as bolas que vinham pelo chão ele ganhava também. E tinha... Eu vou dizer pra você, ele falhou uma bola no jogo. Uma bola que chutou. Aquela que ele chutou aí. Foi uma que o Jadson cruzou, ele foi chutar e espirrou o taco. Sim. E foi pra escanteio. Só. Mais nada. Então quando você vê uma situação dessa, eu fico olhando pro time do Cruzeiro e falo assim, tá dando tudo certo pra eles. E o Corinthians, no primeiro tempo, o Corinthians finalizou somente uma vez. E o Cruzeiro finalizou 6. Parece que, se olhando os números, o Cruzeiro precisava mais do gol do que o próprio Corinthians. Então o Corinthians finalizando uma vez e o Cruzeiro finalizando 6, você olha para essa situação e fala assim, poxa, quem é que deveria fazer o resultado? Era o Corinthians, mas assim nós não fomos para cima. Chegou no segundo tempo, ainda fomos melhor, um pouco, mas a experiência do Cruzeiro
E os jogadores que entraram no segundo tempo fizeram toda a diferença. A Arrascaeta fez toda a diferença. Raniel, os dois que participaram do segundo gol. Então aí você vê a diferença do craque, do ótimo jogador. Não vou dizer craque, mas do grande jogador. Ele viaja horas, chega em cima do jogo e decidiu. Exatamente. Parecia o Dedé na semi, né? Dedé também viajou, né, Douglas? Também, exatamente. Acabou com o Palmeiras. Exatamente. Verdade. O Arrascaeta, e ainda você vê ele entrando, faltando poucos minutos para acabar o jogo. Com a experiência dele, ele segurando a bola no ataque, ninguém pegava dele a bola, e os jogadores do Corinthians todos ali desesperados para roubar uma bola, e ele com aquela experiência na frente do Cássio, paredão em 2012. Campeão da Libertadores. Dá uma cavada. Deu uma cavada. Essa é a primeira decisão que o Cássio perdeu, hein? A primeira decisão pela história do Corinthians que ele perdeu, porque todas as finais que ele foi campeão. Então o Arrascaeta realmente foi um diferencial ali, mas todo o sistema do Cruzeiro, o time do Cruzeiro, o Fábio, que cada ano que passa ele se torna ainda mais não mais experiente, mas um ótimo goleiro que nunca teve uma oportunidade muito boa na seleção brasileira, mas ele mesmo falou na entrevista ontem que de 2 anos para trás ele não se via tão bom quanto hoje, e hoje ele está quase com 40 anos de idade. Então é um goleiro muito experiente, o Cruzeiro, desde a sua defesa até o seu ataque, é um time muito bem montado pelo Mano Menezes, que, como você falou, é o técnico que está há mais tempo num time brasileiro. Então, isso junta tudo numa final, pesa demais. Ô Gugu, você acha que o VAR ontem foi crucial no jogo? Eu volto a repetir que o VAR veio para acabar com o futebol. Até mesmo porque são lances que normalmente seriam criticados do mesmo jeito que a gente vai criticar hoje aqui, porque também serviu da interpretação do juiz. No final da história sempre vai ser a interpretação do juiz. Não, continua a discussão ainda se foi pênalti a favor do Corinthians, se não foi, se realmente o Dedé, apesar que foi falta no Dedé, mesmo ele simulando que foi no rosto, não foi no rosto, foi no peito, mas tinha sido falta. Mas são lances que vai acabar com o futebol. O futebol é muito além do que o VAR. O VAR para mim não tinha que estar ali não. Primeiro que continua sendo indeciso. Eu não achei pênalti. Mas não acha que o caminho é só ajustar isso aí para? Eu ia falar isso. Mas aí até ajustar vai ser sempre a interpretação do árbitro, não vai mas ser. Tem que ter um início, né? Não vai ser, mas mesmo assim não vai ter o fim, a discussão. Até mesmo porque todo lance vai ter aquela parte que vai falar, ó, foi falta no Dedé. E vai ter aqueles que vão falar que não foi falta no Dedé. Então, mas lance crucial, foi um lance crucial aquele ali. Sim. Porque seria o segundo gol da virada, o Corinthians ia inflamar ali a torcida. Tem um amigo meu que tava lá. Ali foi falta. Por isso que eu achei que ele errou nos dois. Por quê? Ele, no pênalti ele não deu. Segue o jogo, já foi. Então, na visão dele não foi pênalti. Mas aí os jogadores fizeram o quê? Foram cobrar ele pra assistir o VAR. Porque tem o VAR. Agora se não tem o VAR, vão ficar chiando, mas vai continuar o jogo, segue o jogo, vai embora. Então, e no segundo gol, ele deixou o lance seguir também. Beleza, aí, aconteceu o gol, segue o jogo. Aí foi o time ao contrário, aí foi a vez dos jogadores do Cruzeiro exigir que ele visse o VAR. Então, se já sabem que tem aquele recurso, vai começar o mimimi do jogador toda hora. Vamos lá que agora você tem que ver pra nós também. Não, realmente isso vai ser chato. Os caras já reclamam por chato. tudo. Aí agora vai ficar. Aí se olha o VAR de um jogo que nem na Copa. Que tava olhando lá da Bélgica, mas não olhou do Brasil. Aí vai ficar que nem na Copa. Aí se o juiz analisa um lance de um time do Corinthians e não analisa do Cruzeiro, é que o juiz estava roubando. Então, já que a discussão vai continuar, que tire o VAR e continue o futebol raiz, que eu sempre gosto. Eu acho difícil tirar, né? Mas você vê que mesmo com o VAR, ele expulsou o Dedé na Taça Libertadores da América, que, sinceramente, não tem como, né? Pra mim, ele já merecia ter sido expulso. São coisas que são lances, entendeu? Porque ele chegou atrasado na bola. Foi sem querer, não foi na maldade. Mas ele arrebentou a cara do goleiro. Mas você, pra mim, foi o único que falou que era pra ter sido expulso. Porque eu tô falando do meu ponto de vista. Ele chegou arrebentando a cara do goleiro.
Entendeu? Foi sem querer, mas ele chegou atrasado. Como muitos chegam de carrinho, como eu jogava futebol, jogava muito, Nossa, diga-se de passagem. Mentira, gente. Ele Quando eu nunca chegava- jogou bola. Quando chegava Não o podia zagueiro, nem ver sempre os chegava jogos. atrasado em mim, que eu era liso pra caramba. Meu Deus. Tá aqui o Lucas que não vai deixar eu mentir. Dona né? Nara não deixava nem A no bola campo do passava Cesac. e eu não passava, porque o zagueiro chegava atrasado. Então é falta. Mas ele não chegou atrasado. O Dedé chegou Não. atrasado. Não chegou atrasado. Ele acertou a Não, bola? Até amanhã, Douglas. Ele acertou a bola? Não, porque Acidente de trabalho puro, na minha opinião. Mas o o acidente... goleiro saiu da sua área, aonde ele andou uns 5 metros pra ele dar o soco na bola. Então o Dedé não chegou atrasado. O goleiro foi mais rápido, dar o soco na bola, porque joga com as mãos. Quem chegou E o depois? Dedé não pode usar as mãos. Quem chegou depois? E ontem a Bom. mesma coisa. Pra mim, eu sou contra o VAR. Então o VAR pra mim tinha que estar fora do futebol. O VAR tá no lugar errado. Deixa o VAR continuar lá no vôlei, no basquete, aonde for. No futebol não. Futebol é coisa de cabra da peste ali. O Alan, e Decidido esses dois lances aí, Alan? O que você viu desses dois lances aí? O primeiro lance do pênalti em cima do Ralf. Depois o lance do gol do Pedrinho. A suposta falta em cima do lado do Dedé, do Jadson. E aí? Primeiro que eu quero parabenizar o Cruzeiro, né? Porque na semifinal e final a gente fala mais de incompetência do Palmeiras e do Corinthians e não engrandece o título do campeão. Então o Cruzeiro Correto. foi campeão com mérito. Correto. É muita... Engoliu o Corinthians. É muita discussão baseada em cima da incompetência do Palmeiras e do Corinthians e esquecem que o Cruzeiro foi campeão. Que o Cruzeiro acabou com o Palmeiras nos 2 jogos. O Correto. Cruzeiro foi eficiente contra o Corinthians nos 2 jogos e a gente enfatiza. Sem falar que o não- Corinthians não quis jogar o primeiro jogo, só quis se proteger pra perder quanto menos pra jogar na arena. Sim, mas aí eu até, assim, contra o Flamengo também, é uma situação meio difícil, porque assim, quando o técnico não tem qualidade técnica no seu time, hoje em dia, ele prefere defender antes de atacar. Tem medo, né? Então é uma discussão que, na minha opinião, vai longe isso aí ainda, a gente vai discutir. Mas com relação ao Cruzeiro e Corinthians, o Cruzeiro foi campeão com méritos, na minha opinião. O Cruzeiro jogou muito bem a Copa do Brasil, o Mano Menezes super competente, com o elenco na mão, recuperou o Dedé, o Fábio injustiçado, um goleiro desse nível não ter oportunidade na seleção. A seleção teve Alisson, teve vários outros goleiros aí, que, pô, como que o Fábio não tem oportunidade? Mas beleza. E já com relação ao VAR, pra mim, o VAR ele vai ser muito importante para o futebol brasileiro. O fim do futebol. Infelizmente, a cultura do Brasil, com os árbitros que são, mais uma vez, são profissionais de outras áreas e tem um acréscimo ali sendo árbitro, não é 100% profissional. Então, para mim, isso é muito difícil. O árbitro tem a mesma qualidade que um árbitro inglês, por exemplo, que é um árbitro mesmo. Lá na Inglaterra, nós vemos árbitros de 53 anos apitando com uma eficiência que não se vê em outro lugar. E os atletas respeitam. Então, pra mim, o lance do Ralf não foi pênalti. É despreparo total. Do Wilton Pereira Sampaio, hoje é considerado o melhor árbitro, que era o árbitro lá de vídeo responsável, que ali poderia ajudar o Wagner Magalhães a não complicar o jogo e acabou piorando, né, o fato. E no lance do gol do Pedrinho, foi um golaço do Pedrinho, mas foi falta no Dedé. Pra mim foi bem marcado ali a falta no lance do VAR. E o Corinthians tem que se preocupar muito, 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 porque o filme que passou em 2012, que o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil e caiu, agora o Corinthians não ganha a Copa do Brasil e vai ter que lutar muito pra não cair no Brasileiro, porque olha, 3 jogos que o Corinthians não fazia gol até ontem, né? 3 jogos. 4 jogos. 4 jogos, Agora- obrigado, Douglas. 4 jogos, Corinthians sem fazer gol, Corinthians é campeão paulista. Também um ataque tem Romero, Jonathan, companhia limitada. É difícil de O fazer futebol gol. é viu? conjunto, não é só o ataque Mas que é não. difícil Não é desses só o cara ataque, aí, viu? É muita coisa. O time começa lá de trás, É entendeu? um conjunto, mas esse Quando o conjunto- atacante não faz gol, por exemplo, às vezes não tem um lateral que vai no fundo e sabe cruzar. Às vezes não Corinthians tem um não- meia de ligação. Então Tá não é boa. só o ataque. Se é o Gabigol, salvaria vocês. Não mas sou tem o defensor do Gabigol. Romero, não sou defensor do Romero, mas o time do Corinthians não é um time estrelado em nada e falta muitos jogadores de criação, principalmente ali no meio. Com certeza. Então a minha análise final ontem é que tem que valorizar o título do Cruzeiro e não os incompetentes que não foram campeões, né? Caso de Palmeiras, caso de Corinthians,
caso de outros que não chegaram. E o Mano Menezes, ontem o futebol brasileiro é engraçado. Tava se cogitando que se o Mano Menezes não ganhasse a Copa do Brasil, o Mano Menezes ia ser demitido do Cruzeiro. Sabe, de uma ignorância que o que falam aí. É bom lembrar. Campeão mineiro, campeão da Copa do Brasil, um dos técnicos mais longevos hoje em atividade no cenário nacional, uma baita regularidade, ex-campeão, né, Douglas? Ex-campeão da Copa do Brasil. Então, tem que respeitar muito o técnico Mano Menezes. É bom lembrar o maior também. vencedor agora, o Cruzeiro se torna o maior vencedor da Copa do Brasil agora, verdade. com 6 títulos. Tá, mas vamos ressaltar que o Cruzeiro só chegou na final porque meteram a mão no Santos, viu? Vamos lembrar lá atrás também, senão que era pra ter sido campeão ontem era o Santos, porque ninguém ia segurar aquele time. Meu Deus do céu. Eu sinceramente, eu não compactuo com as suas ideias, porque são Nem eu. todas Totalmente clubista. Tô Entendeu? falando Então, a assim, real, exatamente. Gabigol, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, a sensação do futebol mundial. Cara a cara ali no último lance. o jogo ainda foi para o os juiz pênaltis. foi lá e pimba. O jogo ainda foi Mas para os aí já tinha pênaltis. sido garfado, O Santos operado. não teve competência de fazer um gol no Fábio. Foram Fizemos três 2 a 1. pênaltis. Perderam em casa, 2 a 1 nós filho. ganhamos. 3 Nós ganhamos pênaltis, 2 a 1. o Fábio pegou os Não 3. fizemos o terceiro gol nesse Fábio Frangueiro aí, porque o juiz não deixou. Porque o Gabigol ia dar um Fábio chapéuzinho, Frangueiro, hein? fazer firula na frente Escuta aí, dele e fazer Fábio um golaço. Frangueiro aí que ele tá falando, hein? O Raniel É. entrou, primeira bola que ele pegou na Vila Belmiro aqui, ele guardou, cara. E quem fez os gols do Santos lá? Quem fez gol do Santos? O Santos perdeu a classificação aqui. Ganhamos. Não vai ganhar Realmente. nada esse Ganhamos. ano. Não vai ganhar nada E esse vocês ano. também não. Ei, não sei. Ah, podemos até não ganhar, mas o Corinthians vai cair. Bom, vamos discutir, né? E ao mesmo tempo passar informação pro nosso, né, pro nosso internauta. Não dá pra ficar discussão de torcedor aqui. não dá não. Fala, Alain. Galera, vamos mandar um recadinho especial para a querida Júlia Ozaki. Ela passou aqui pela nossa live em edições passadas e nós recebemos uma grande notícia. A Julinha, ela vai participar dia 21/10 da final do Campeonato Brasileiro de Karatê e no dia 22/10 da final do Campeonato Brasileiro Estudantil de Karatê lá no estádio do Mineirinho, em Belo Horizonte, lá em Minas Gerais. Então hoje ela já chegou de viagem lá com a sua mãe Patrícia, tá acompanhando, a Patrícia que também acompanha ela aqui na live. Então nós queremos mandar um beijo especial, boa sorte, Júlia. Nós aqui do Bate Bola Mil Grau viramos um fã seu e se Deus quiser vai dar tudo certo e mais uma grande atleta indo representar Praia Grande aí no cenário nacional, Douglas. É no Mineirinho? Mineirinho. Que maravilha, hein? Eu que conheço bem o Mineirinho, fica ali na Lagoa da Pampulha, ao lado do Mineirão. Mineirão. Demais ali, hein? Boa sorte, hein, Júlia? Júlia Ousaki, que esteve aqui no nosso programa. Perfeito. Tem mensagens aí da galera, Alan? Tem, a galera mandou mensagem aqui. Vamos lá. Denise Abade, o meu amigo Josinei Campos, um abraço. Torcedor colorado. Felipe Augusto, Bianca Laís, um beijo, amor, amo você, sempre assistindo. A Priscila, esposa do Lucas, aqui também assistindo com a gente. O Vinícius Moura, chupa Corinthians. O Marco Aurélio Ribeiro, proprietário aqui da Marco Aurélio Imóveis, já vamos falar. Falando aqui várias aqui. Ele não veio hoje, né? Ele não veio Não, hoje. hoje achei estranho. Hoje ele saiu daqui 5 horas da tarde. Achei estranho. Saiu cedo, hein, Marquinhos? Tá tudo bem. O Guilherme Calisto. Também já vou mandar mensagem aqui. Guilherme palmeirense. Conrado Antunes, lá da Espanha, também acompanhando a gente. Parceiro, amigão do Lucas. Passou aqui pela nossa live. Um abraço. Ronaldo Neco participando também. Coca Sereno. A Marlene Domingos, mãe do nosso amigo meu Deus do Douglas. céu. Coca Serena é meu primo. Ela tá brava demais. Meu Deus do céu. Eita, Jorge Luiz. Meu pai apanhou lá, hein? Meu pai apanhou lá. Sabe quem tá na live ao vivo, Lucas? Jorge Luiz Bezerra, nosso professor de basquete. Professor Bezerra. Um abraço, Saudade, professor professor. Bezerra. Um abraço. Foi professor meu e do Douglas na formação acadêmica lá de educação física. Uma lenda do basquete. Uma lenda do basquete aqui da região. João Santos, Wesley Passos, meu primo lá do Quietude. Galera mandando mensagem. Márcia Ramos. Saiu fora, né, Marco Aurélio? Saiu fora, né? Galera, quem ainda não participou, entre lá, Instagram Lumen Arts, para concorrer a essa linda camiseta personalizada, tá? Só você entrar lá ou entrar no Instagram do Bate Bola Mil Grau,
também tem todas as informações como participar. No final da live de hoje iremos anunciar quem foi o grande vencedor, beleza? Segue, Douglas. Muito bem, mais um pouquinho da final da Copa do Brasil. Nós estávamos discutindo sobre o VAR, né? E falta um pouco de investimento nisso. O Alan ele tocou num ponto legal. Eu que tive presente lá, vou falar um negócio pra você. Eles gastaram ali, porque tudo que foi montado lá pra fazer antes do jogo ali foi a CBF que pagou, a CBF que bancou tudo. A queima de fogos, a apresentação, as bandeiras de todos os clubes ali, os LEDs nas linhas inteiras do campo, do gramado ali. Então, assim, o jogo de luzes, eles gastaram uma grana para isso. Porque não dá para entender o porquê que eles não investem na arbitragem. Não falta dinheiro, não falta dinheiro. Quando eles querem fazer alguma coisa, eles fazem. Sim. Não é, Lucas? A CBF, ela mesmo, quando ela trouxe esse VAR pra cá, se não me engano foram 18 clubes a favor do VAR e 2 apenas contra. Um desses 2 foi o Corinthians. André Sanches. Porque ele falou exatamente isso. Não adianta nada você investir em tecnologia, sendo que você não investe na arbitragem. No ser humano. Exatamente. Apesar de os árbitros que estavam ontem presentes, os 3 da linha do campo e o que estava lá dentro da cabine, sendo do quadro da FIFA, isso ainda não possibilita eles serem iguais aos que apitam lá na Europa. Você vê um preparo muito maior, principalmente na Copa do Mundo, dos árbitros e até mesmo da rigorosidade em relação aos árbitros, citando o árbitro que apitou um jogo, não lembro qual, da Copa do Mundo, que foi um pênalti em cima da Suécia ou da Suíça, agora não me recordo, que 2 caras abraçaram um zagueiro e mesmo assim o árbitro não pediu o VAR, porque todo mundo viu, todo mundo estava bem claro que foi pênalti, ele não pediu o VAR, e a rigorosidade com ele foi o seguinte: ele não apitou mais nenhum jogo na Copa do Mundo. Ele apitou um jogo só, depois desse lance ele não apitou mais. O árbitro do jogo, esse de ontem, não foi o mesmo de Palmeiras e Cruzeiro? Exatamente. Então você vê que o árbitro ele quer aparecer um pouco mais do que o próprio VAR. E na verdade o VAR ele veio para auxiliar, ele não veio exatamente para interferir diretamente no futebol, ele veio para auxiliar. Análise final do árbitro. Exatamente. E os árbitros não estão sabendo usar isso. Ontem eu concordo com o Alan quando ele fala sobre o pênalti. Não concordo da falta. O Dedé ele simulou, porque não bateu no rosto dele, o braço bateu no peito. Eu falo a velocidade. Ele colocou a mão lance no rosto e ficou lá 5 minutos no chão. Sim. Tudo bem, pode ter sido um lance faltoso, mas não creio que tenha sido uma falta o suficiente para impedir ele de ir até a bola. O fato de o Jadson, um jogador que tem 1,60 m, com um cara que tem 1,90 m, eu não creio que o Jadson ele teria a possibilidade de fazer isso com o Dedé, de fazer ele ficar 5 minutos no chão. Não, realmente. Então, o gol pra mim foi legal do Pedrinho, o pênalti pra mim é lance interpretativo, porém não foi um pênalti se você olhar no VAR, e se o árbitro olhar no VAR, ele vai enxergar, aquilo não foi um pênalti claro seria um agarrão dentro da área, ou um chute mesmo nas 2 pernas que impossibilitaria do jogador continuar a jogada, e foi um lance que o Ralf poderia continuar. Ele colocou o pé esquerdo no pé do Thiago Neves, que o Thiago Neves não esticou o pé totalmente, ele deu uma puxadinha do pé e o Ralf se aproveitou disso. Mas o VAR ele veio exatamente para parar com esses lances, mas mesmo assim os lances de ontem, de uma Copa do Brasil milionário, com um prêmio milionário, sim, não deu uma possibilidade. Mas aí eu vou puxar um pouco o que o Douglas falou. Será que é a incompetência dos árbitros que nós temos hoje no futebol, que não tem a competência para usar um artigo como esse? Falta de preparo. Você olha na Copa do Mundo, os lances que aconteceram lá poderiam ser lances interpretativos, mas foram lances onde o árbitro olhou, ele viu que o lance ou era impedimento ou era uma falta, e ele ia bem reticente naquela ideia dele e naquela decisão. E os lances da Copa do Mundo, eu lembro que teve uma porcentagem que passou de 90% de lances certos que o VAR conseguiu decidir, conseguiu ajudar. E você trazendo aqui para o Brasil, já são algumas polêmicas que tem rondado a Copa do Brasil, que foi esse campeonato que o Cruzeiro foi campeão ontem.
Então foram vários lances que o VAR poderia muito bem ter ajudado. Os árbitros poderiam ter um preparo muito excelente, muito bom para conseguir utilizar o VAR e acabaram não utilizando. Não sei se por conta de um ciúmes ou até mesmo uma inveja ou algo egoísta da parte dos árbitros em geral. O ego. Ou o ego também, ou falta de preparo. Eu não consigo ainda definir se foi o ego ou se foi a falta de preparo. E o VAR ele veio para justamente tirar a malandragem do jogador. O Ralf usou da malandragem. e ele foi no vídeo, e ele conseguiu dar aquele pênalti. Realmente ainda tem muita coisa errada nisso aí. Eu vi um lance do Dedé no primeiro tempo, onde a torcida do Corinthians, todos os jogadores pediram um pênalti, que o Dedé ele se escorou em cima de um jogador do Corinthians dentro da área e cabeceou somente a bola. E o braço dele não estava como um braço que, se não tivesse câmera, certeza que esse braço estaria agarrando o jogador dentro da área. Ele estava com o braço somente em volta do jogador, sem impedir o jogador de ir até a bola. Então você vê que os próprios jogadores mesmo eles já sabem, se eu agarrar aqui dentro da área e o árbitro pedir o vídeo, ele vai ver que eu agarrei e vai ser pênalti. Então alguns jogadores estão tendo essa consciência, outros estão abusando ainda da malandragem. E eu creio que o VAR veio exatamente para isso, para acabar com essa malandragem que muitas vezes estraga o futebol. Eu sei que o Gugu não concorda com isso, que é o futebol raiz, que ele concorda, porque na várzea você vê muito isso, você vê uma cotoveladinha aqui, um soco ali, mas o futebol ele tem que ser um futebol um pouco mais ético, porque crianças assistem, adolescentes, jovens assistem, e eu, como dou aula para alguns jovens, você percebe que eles estão com as manhas, entre aspas, de alguns jogadores em simulação, em reclamar. São espelhos. Jogadores hoje de futebol é espelho. Então. Nota-se o caso do Neymar aí que viralizou. Mas a simulação é dessa molecada mais nova aí Nutella aí, porque na época do futebol raiz, dos futebol dos sempre anos 80, sempre existiu. 90 aí, mas não tinha esse mimimi todo não. Pra tudo que era mas o mimimi é por causa das câmeras hoje. Mas é muita frescura. Antigamente existia uma câmera pra... Eu concordo que foi falta no Dedé. Fala com o Serginho Chulapa que ele vai te falar, viu? Quantas pancadas que ele deu no zagueiro, viu? Mas eu concordo que foi falta no Dedé. Só que o Dedé meteu a mão já na cara. A mão do... Bateu no peito do Jadson. O Jadson foi no peito dele e já automaticamente ele já meteu a mão na cara, já pulou de costa. Então, eu concordo que não foi falta por isso. Porque, o Jadson, quando ele bate a mão no peito, não é suficiente para ele cair pra trás e aí ele coloca a mão no rosto, enfim. Mas só de pôr a mão no peito já impede um pouco a velocidade dele sair atrás da bola. Naquele lance eu acho que não. Porque ele cortou a bola, ele não foi em direção à bola, ele cortou, ele deu um tapa na bola pra frente. A falta ele errou no corte, foi um erro dele. Eu só acho que ele exagerou demais. E o VAR, ele vem no momento agora que vai ficar muito mimimi no futebol, é muita polêmica. Futebol tá acima de tudo isso daí. O futebol é para ter aquela discussão do bar, dentro da casa, no trabalho, aonde você for, o futebol tem que ser discutido. O VAR, ser resolvido no VAR. O VAR ele pode trazer algo muito bom pro futebol, que é a roubalheira, que às vezes acontece por falta de preparo do árbitro ou porque ele não conseguiu enxergar a justiça no futebol. Mas também ele tira algo de você que ontem todos os corintianos, como eu, devem ter gritado que golaço e ficaram extasiados. E quando você vê um árbitro correndo em direção ao vídeo, aquilo te tira toda a esperança. Ainda mais que tô acostumado a ganhar no apito amigo e ontem perde no apito. Sim, e ontem o VAR ele tirou isso dos torcedores, mas ele traz a justiça. Eu prefiro muito mais a justiça do que você comemorar algo que é injusto. Um amigo meu foi o Rodrigo. O Rodrigo da Lua tava lá ontem com o filho dele. Ele falou, Gugu, aí tava lá no meio da Gaviões. Eu peguei meu filho, o filho dele deve estar com uns 8, 9 anos. Sim. Coloquei em cima do vidro. A torcida explodiu. Ele falou, não, eu nunca senti aquilo, porque ele começou a ir pra jogo agora. Eu nunca senti aquilo. Quando eu olhei pra cima, o meu filho tava chorando. Comemorando o gol, chorando. Quando a gente olha pra dentro do campo, o juiz fala que vai lá no VAR. Ou seja, acabou com o choro do moleque. Não, e olha, vou dizer pra você, depois que isso aconteceu,
foi um balde de água gelada no time do Corinthians. O time Defendeu. morreu dentro do campo. Matou De realmente. 2 metros, o Cleison tava errando. O Corinthians estava em cima do Cruzeiro. Se não saísse naquela jogada, provavelmente poderia ia acontecer o segundo gol, porque estava em cima. O segundo tempo estava muito em cima do Cruzeiro e a torcida estava em cima também, estava jogando junto. E aí depois que isso aconteceu, aí foi um balde de água gelada em todo mundo, não só no time, na própria torcida Mas também. assim, eu aproveito, assim como o Alan falou, que a gente tem que dar os méritos, eu aproveito para parabenizar também o time do Corinthians, porque fez uma campanha excelente na Copa do Brasil, onde ganhou todos os jogos dentro de casa. Não perdeu um jogo sequer até agora a final. Então, apesar todos os jogadores terem saído, apesar desse técnico ter entrado, Jair Ventura, o time do Corinthians ele foi muito bem. Foi no seu limite. Até onde deu, né? Até onde deu. Pegou um time do Cruzeiro muito bem montado, que nem a gente salientou aqui, mas poderia ontem ter saído com um resultado melhor, com certeza, mas a falta de experiência de alguns no time do Corinthians acabou possibilitando o do Cruzeiro, nesses 2 jogos, terem feito esses 3 gols de forma que foram falhas do Corinthians. Agora, Lucas, se você me permite, eu uma vez na vida tenho que concordar com o Gugu. Tenho que concordar. Quem perdeu esse título aí foi o Jair Ventura, cara. Foi o Jair Ventura. Ó, eu tô com os números aqui que eu escutei ontem na Rádio Bandeirantes. O primeiro jogo, o Corinthians renunciou ao jogo. Jogou. Renunciou e aquilo ali é Só que uma coisa. hora não dá certo. Então, aquele gol de 1-0 foi E aquilo ali é coisa de treinador, não é de jogador. Não. Ah, eu não vou fazer gol, eu não vou pra cima. Aquilo é coisa de treinador, Segura gente. aí que Vamos já Tinha segurar. ninguém no ataque. Deu certo no Maracanã, vai dar certo agora tava também. uma formação O Cruzeiro era um time visivelmente, todo mundo via isso, é um time muito mais arrumado que o time Sim. do Flamengo. Se não jogar, não vai Ó. ser campeão. Sim. E aí ontem ele escala. Não, olha, eu tava tinha vários mineiros lá de outras rádios lá junto lá. E o pessoal todo mundo comentando, nossa, ele escalou um time aí que todo mundo deu risada. Até mesmo o próprio Ralf estranhou essa escalação. Ralf e Gabriel, 2 volantes com o time precisando fazer gol. Sim. Cadê o meia? Só Não o sai Jadson jogando. sozinho ali Sozinho. pra alimentar Jonathans. Vou te dizer um negócio. Vou passar os números O dele. Corinthians estava numa formação no início do jogo, pelo menos no papel, 4-2-3-1. Deu 5 minutos de jogo, foi para 4-2-4, onde o Jonathas, ele não ficou mais lá na frente, ele recuou, e o Jadson, ele ficou boiando ali no meio, sem conseguir fazer nada, ficou flutuando ali. Ele não conseguia fazer nada, porque ele estava preso no meio de campo do E Cruzeiro. quando ele recebia a bola, ele estava recebia a bola sozinho. sozinho. Romero de um lado, Emerson Sheik do outro. Romero também, né? Não conseguiram fazer nada. Romero, ele ficou do lado esquerdo lá, não conseguia dar um passe pro Danilo Avelar, que o Danilo Avelar também não era um cara agressivo, era um cara muito mais perto da zaga do que perto do ataque. Então, o Jair Ventura, na coletiva pós-jogo, ele foi muito infeliz ao falar que esse time nunca treinou junto. Ele falando dessa forma, ele próprio se queima, porque é o seguinte, um Como jogo que de final, escala onde ele poderia final? jogar tudo, poderia colocar o time bem pra frente, um time bem mais entrosado, ele coloca um time que nunca jogou junto, então ele pega um Cruzeiro que joga junto há 2 anos. E entra os jogadores que entram só vem pra acrescentar. Então realmente os números do Corinthians ontem foram E não é que o Mano ridículos. joga pra frente não também. O Mano joga também meio que na retranca. Só sempre, que no tem um Corinthians ele time sempre foi assim. com qualidade. Que tem o Verdade. Dedé ali atrás. Thiago o Neves Fábio, que vem Thiago roubar a Neves, bola. Pô. Arrascaeta, entre outros, o Barcos. Só pra finalizar aqui. Ontem eu tava escutando na Jovem Pan, foi ontem, na Jovem Pan não, na Bandeirantes. Se eu não me engano, o Jair teve 26 jogos até agora entre o Santos e o Corinthians no ano. Ele tem 5 vitórias entre o Santos e o Corinthians no ano inteiro. O resto é tudo empate ou derrota. O Jair faz campanha de time rebaixado, tanto com o Santos como com o do Corinthians. O do Corinthians, depois que ele assumiu o Corinthians no Campeonato Brasileiro, o Corinthians só venceu um jogo. O restante foi empate e derrota. Então foram duas. Chegou a fazer. Então, foram 2 vitórias. Então, no Brasileiro uma só. Então, uma vitória no Brasileiro, o resto foi empate e derrota. O Corinthians está a 4 pontos da zona de rebaixamento.
é que tem muita coisa ruim lá pra trás. Lá. Exatamente. Mas- Você tem muitos times ruins na zona de baixamento. O Ceará tem um jogo a menos ainda, então. Tem. Perfeito. Então, e o Corinthians, se não abrir o olho, e se Deus quiser, Não vai acontecer isso não. vai cair. Acabou. Galerinha tá participando aqui da nossa live. O Felipe Júnior. Felipe Júnior, você que pediu o brinde na última live, entra lá no Instagram da Lumen Arts ou no nosso Instagram, Bate-Bola Mil Grau com 2U no final, e participe do nosso sorteio da camiseta personalizada da Lumen Arts. Hoje, no final do programa, nós vamos anunciar quem foi o grande vencedor. Aproveitando, dando uma boa noite ao Felipe Júnior, o Cleiton, sabe quem tá aqui na live? O Urso, teu parceiro Urso. O Urso, Leonardo da Silva Bezerra, ó, o Fábio Meu primo Souza, também. nosso assistente técnico, acabou de colocar aqui, ó, o link. Só você clicar aí no link na nossa live, você vai direto pro Instagram para poder participar do sorteio da camiseta. Coca Sereno, vamos participando aí, galera. Marca os Urso, amigos, compartilha a nossa live. O Urso tá online? O Urso tá online na Um dos live. piores ponta-direita que eu já vi no futebol mundial. Respeito o homem. Juro. Rapaziada, ontem, mulherada, terça-feira não houve nossa live. Então nós aproveitamos para visitar a galera do Los Panas. Camiseta aqui no varal do Los show. Panas. Fomos lá fazer uma visita a eles. Aqui, ó, 5. O treino rola ali na Praça Duque de Caxias, todas as terças-feiras, às 19h30. Um abraço especialíssimo à Amanda, ao Ari, ao Chiquinho, o Batata, parceiraço, nos receberam super bem. Fizemos uma aula de alongamento. Eles mandaram um abraço especial para o Douglas, o Fabião que está aqui com a gente foi lá. Então Posso foi fazer muito. uma pergunta pra Posso você? terminar de falar? Posso fazer uma pergunta? Posso terminar de falar? Não, quero fazer uma pergunta aqui. Informa aí todo mundo aí, o único que completou os 5 km. Ele não fez nada, ficou andando. Meu Deus, é uma vergonha pro programa. Ainda bem que tava ao vivo. Mandar um abraço aí pra galera. Muito obrigado bem. a todos mesmo. Foi muito bacana participar com vocês. Quem quiser fazer uma atividade física, uma caminhada, uma corrida com orientação de profissionais, como é o Ari, vai lá no Los Panas, terça-feira, 19h30, aqui no Canto do Forte, Praça Duque de Caxias. Muito bacana o trabalho deles. E verdade que o Gugu disse, o Gugu foi um exemplo, né? Porque o Gugu ele nunca tinha conseguido alcançar 5 km. Hã? Não, mas lá é assim, tem o grupo que começa a caminhar e correr e tem o grupo que corre. O Gugu ele caminhava 5 minutos e dava um trotezinho de 2. Caminhava assim. Não, aí é verdade. Tava cansado. Não, aí é tudo. verdade, ou é mentira? Eu corri 4 km e meio e andei 500 Não, metros. não, mentira. A verdade é o seguinte, Douglas. Durante os 40 minutos o Gugu fez atividade. Caminhava 5, corria 3. Caminhava 5, corria 3. Até porque ele não tem preparo, então o treino. Tô começando. O treino é coordenado. Isso que é bacana, meu. O trabalho Não, deles foi é show. muito legal, né, Gugu? A orientação que eles dão, ali vão acompanhando ali do lado. O Ari, que é um ultramaratonista aí reconhecido, desculpa, mundialmente, né? Já disputou várias maratonas. É um cara excelente ali para explicando como que é que tem que fazer a respiração, o jeito que tem que caminhar, a hora de correr, a hora de continuar a voltar a caminhada. Excelente, excelente mesmo. Muito legal. O Vladimir José, que é um conhecido meu, familiar, tá aqui na nossa live agora. Ele faz parte do grupo Los Panas. Tive a felicidade de encontrar ele lá. Dei um abraço nele. Um abraço especial pra você, Vladimir. Então, um abraço super especial a galera aí. O Robson Alvarenga, o Robinho, parceirão aqui do Forte aqui. Rodrigo Genaro também. Um dos piores zagueiros que eu também já vi atuando no Cesac. Joga muito, Robinho. O Rodrigo Genaro também. Ele mandou um recado, mas eu não posso falar esse recado aqui. Mas o Gugu leu o comentário aí dele. Tamo junto. Tamo junto, galera. Eu te amo, meu coxinha. Muito bem. Há alguma ressalva aí da Copa do Brasil, Lucas, pra gente encerrar e falar um pouquinho aí da rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro? Eu só quero citar o Léo Santos, o zagueiro, que foi o Joga muito. jogador que Fica, Léo. se destacou
de forma negativa no Corinthians em 2 lances. Se o internauta aí puder verificar os 2 lances, um lance, o primeiro, foi que ele poderia muito bem ter colocado a bola para fora na lateral, ou até mesmo pelo tamanho que ele tem, ter protegido a bola. Mas não foi isso que ele fez, e o Rafinha de 1,60 m para menos, roubou a bola dele e ele caiu no chão, ele pedindo falta e não foi falta, claro, e saiu o lance do primeiro gol. E o segundo lance, onde um contra-ataque, o Raniel pegou a bola, o Ralf deu o bote no Raniel, o Léo Santos foi querer dar o bote junto com o Ralf e esqueceu o Arrascaeta passando nas costas. Obrigado, Léo Santos. E isso não é uma ressalva, diga-se de passagem, isso é uma crítica, é uma crítica em cima do garoto, que eu tenho outra opinião, em cima disso. Joga muito. Vai ser joga muito. Eu ia falar isso. Garoto. Sabe por quem ele é? Falta experiência. Quando ele antes dele subir profissional, desculpa te cortar, Douglas. Sabe qual é o clube que tá acompanhando o Léo Santos desde que ele subiu no Corinthians? E essa semana um olheiro veio ver o jogo do Léo Santos. Quem? O Real Madrid, cara. Sim. Não, ele falhou, sim, mas ele tem muito jogador. potencial. Falta experiência. Falta experiência. Se tivesse um zagueiro, se tivesse o Balbuena, se o Balbuena não fosse vendido por 4 milhões de reais, o Léo Santos era suplente e tava subindo devagar no Brasileiro. O Balbuena não falharia dessa forma. Não falharia. Então, assim, é difícil, né? Coloca o jogador lá. Quantos bons atletas não são queimados nos primeiros anos de vida no profissional? Por conta disso. Uma final de campeonato valendo milhões, status, título, um zagueiro da base. Se fosse antigamente um jogador da base do Corinthians errar como o Léo Santos errou, provavelmente ele não jogaria mais pelo Corinthians. Mas o Corinthians mudou muito essa imagem dos jogadores da base e está querendo investir. E o Léo Santos é um jogador bom. Não, eu acho que não dá pra crucificar ele, não. Não dá pra crucificar. Porque, foi um lance. Primeiro lance. Era uma falta lá na ponta esquerda. Time que precisa ganhar, põe a bola no chão, joga na área. É um time que estava sem criação nenhuma, joga na área. Com o Jonatas lá dentro, com quase 2 metros, é a única coisa que ele poderia fazer. Leva os 2 zagueiros, leva todo mundo. Não. O Romero preferiu bater a falta rápida, sem ninguém próximo ali. Ele voltou a bola pro Henrique, o Henrique não tinha com quem jogar, voltou a bola pro Romero. E aí, que jaca que ele deu pro menino, hein? Que jaca que ele deu pro menino. Ele fez uma inversão de bola lá. Exato. Dificultou muito ali o domínio de bola, tanto é que ele teve dificuldade para fazer o domínio ali. A experiência dele faltou um pouco ali, talvez de ter deixado a bola sair ou pela linha lateral. Só que o erro para mim foi do Romero, não foi totalmente aí do menino. Tô colocando e o segundo gol, claro. O contra-ataque, quem perdeu a bola foi o Gabriel. Gabriel perdeu a bola, ficou pedindo uma falta que não existiu. Contra-ataque aí, falar do Léo Santos não dá. Não, que o Léo Santos, o erro dele foi o seguinte: o Ralf já estava em cima do Raniel e estava passando um Rascaeta nas costas do Léo Santos. E o Léo Santos, em vez de acompanhar o Rascaeta, ele foi dar o bote no Raniel junto com o Ralf. Mas quem deveria cobrir aquilo ali é o Fagner. Não é o zagueiro que está dentro da... Pra você ver, a bola dentro da grande área, o zagueiro foi para cabecear. Quem deveria ficar na sobra? Os mais baixos. Sim. O Fagner, que saiu do lado dele. O Fagner deveria estar ali. Tanto é que o Léo Santos estava dentro da grande área. Ele, no pique, ele ultrapassou o Fagner e quase chegou na bola ainda. E o Fagner nem... E o Léo Santos fez uma falta no Ralf mesmo. Porque o Ralf estava correndo atrás do Arrascaeta. O Léo Santos, de tanta velocidade, ele foi que... Tava quase passando pelo Ralf, ele deu um pulo para trás e acabou acertando. E aí nota-se que o time que estava completamente desestruturado. Então, sem entrosamento, isso é coisa de técnico. Sim, também. É mão do técnico. Não, eu já concordei com você, fica tranquilo. Só pra avisar, viu? Eu, Douglas, o Lucas tá chegando agora. Nós só não concordamos mais com o Gugu porque ele é clubista. Exatamente. Eu conheço o Gugu há muito tempo. Não, quando você comenta algo que é pertinente e tal, coerente, exatamente. São os únicos da Ventura que foram tanto é que eu discordei do Lucas agora aqui. Belos comentários, mas infelizmente não... Papai sabe tudo, não dá pra colocar a culpa no garoto que tá começando agora. A culpa é de quem escala. A culpa é dos mais velhos, no caso do Romero, que errou no primeiro... Da reta, né? Pra deixar pra molecada. Né? Mas o Corinthians em si, como eu tinha falado antes, fez uma excelente campanha. É um time limitado.
principalmente no banco de reservas, fazendo mais uma crítica aqui ao nosso técnico, concordando com o Gugu. Nova Jair. Mas assim, se você olhar para trás e ver o que o Fábio Carille levou do Corinthians para a Arábia junto com ele, foi toda uma comissão técnica embora com ele. Isso já tinha começado com o Tite, né? Sim, o Tite chegou, levou o Fábio Marcegian, que é um preparador físico excelente. Mas o Jair eu acho que não Cleber, Xavier, que enfim, vamos fechar essa pauta Corinthians então, que a gente tem a rodada do Campeonato Brasileiro, que tem Corinthians também. Tem uma parada dura lá no Barradão. O Corinthians tem 2 baianos agora pela frente. Então, Vitória e depois o Bahia. O Santos, que joga no final de semana, na segunda-feira, né? O Santos pega o Internacional, que amassou o São Paulo no final de semana. Mas né? quem é São Paulo? E o Santos enfrenta a equipe do Inter lá no Sul. O que dá pra falar? Como que tá a preparação do Santos para esse jogo? Joga completo, volta o Alisson, volta também o Rodrigo, né? Que ficou de fora. E aí? Eu não mudaria na escalação do Santos que jogou contra o Corinthians, não. Queria até voltar a falar no sábado aí que o Santos engoliu o Corinthians, né? Pelo brasileiro. Não, pode pincelar também que a gente não falou desse jogo, né? Eu acho que tem que jogar da mesma maneira que enfrentou o Corinthians ali, porque o Santos engoliu o Corinthians, mas teve alguns jogadores reserva, mas já veio pra mostrar aqui também. O titular também não é aquilo tudo. 3 titulares. Foi o Léo Santos, Gabriel. O Cleiton não, ele entrou no jogo. Eu acho que o time reserva... Matheus Vital, isso aí. O time reserva do Corinthians é menos pior do que o titular, porque pra mim o titular do Corinthians é horrível. Podem falar o que for, mas pra mim o titular é horrível. Eu continuo achando que um técnico bom dá jeito na coisa. Pra mim o Corinthians não tem time mesmo. Até mesmo pela sequência de perdas que teve lá atrás, do Carille. Razoável dá pra fazer ali. Nem que razoável, pra mim é horrível. O time do Corinthians é time pra estar lá disputando o rebaixamento. Seria mais uma daquelas pérolas do futebol que fazem mal. Pode elogiar ele. Que o time do Corinthians chegando e ser campeão da Copa do Brasil em cima de um time que nem o do Cruzeiro, não dá pra engolir o time do Corinthians. Então vocês foi lá e bateu de 1-0 num golaço, diga-se de passagem, golaço. Vai segurando, Lucas. Do artilheiro do campeonato, volto a repetir. O El Matador Gabriel, né? Que pra mim deveria estar na seleção aí. Seleção da facilmente, na brasileira, na argentina, na francesa, em qualquer seleção. É um centroavante completo que tá sempre chegando, fazendo seus gols. Nem o Pelé era completo. Você imagina o Gabriel. Vai ter que me engolir. Você falava que ele não fazia gol em clássico e fez. Agora vai ter que me engolir. A filha do Gugu tá aqui assistindo o nosso programa e ela deve ouvir tudo isso em casa, né? Vou além. No Sul. Qual o nome da Isabela? A Isabela que tá hoje aqui nos nossos estúdios aqui ouvindo o Gugu. Os Colorados não aguentam nós não. O time tá redondinho. O Sanches, eu vou te falar, é um maestro. Olha, o último cara que eu vi jogando igual o Sanches no futebol mundial se chama Zidane. É o jogador ao mesmo nível do que o Zidane é o Sanches hoje. Como joga a bola esse menino. Como ele completa o time. Menino, hein? Menino, detalhe, menino. Não, ele engorda. 40 anos, mas ele corre como uma criança de 17, 16. Meu Deus. Eu tô pra ver um cara dominar a bola com tanto da categoria, levantar a cabeça, olhar onde tá passando. Momento Gugu. Eu tô falando pra vocês assim, de coração, Fábio, mesmo. Numa hora dessa tem que colocar uma trilha sonora de fundo. Momento Deus. Gugu. Como o Sanches dá gosto. Aquela trilha sonora eu tô ficando apaixonado. Será que a Dani Cardoso deu o remedinho dele hoje? Eu estou ficando apaixonado. Tá... Deixa eu concluir aqui. Cuidado, Dani. Eu tô ficando apaixonado pelo Sanches. Como joga a bola esse menino? O Sanches tá jogando pelos dois. Tá pagando o salário dele também do Brian. O Sanches é aquele cara, é Zidane nos gramados. Esse Brian Ruiz aqui, ele e o Everton aqui batiam o pé, né? Nossa, o Brian nós estamos preparando ele pro ano que vem. Pra final do Mundial do ano que vem. Pra ele encerrar a carreira o ano que vem, né? Não, pra ele ganhar o título mundial do ano que vem. Vamos falar de coisa boa, Gugu? Vamos falar de coisa boa? Então o Inter que se cuide, porque o Santos vai com tudo.
Vamos falar de coisa boa. Nós estamos aqui na Marco Aurélio Imóveis, a melhor imobiliária de Praia Grande. Você que queira comprar, alugar, administrar, vem aqui, que é um atendimento diferenciado, corretores qualificados. Eles estão aqui localizados na Avenida Marechal Malé 545, no bairro do Canto do Forte, estacionamento na porta. Sigam no Facebook, Marco Aurélio Imóveis no Facebook. Eles têm filmagens via drone, estão inovando no serviço imobiliário aqui na região. Com o drone você consegue ver os apartamentos, sobrados, casas de diversos ângulos. Então acessem Marco Aurélio Imóveis no Facebook e sigam lá todas as informações. Todas as nossas lives são feitas aqui na Marco Aurélio Imóveis. A certeza de ser a melhor imobiliária de Praia Grande e do Canto do Forte, Douglas. Seguindo aí Internacional e Santos na segunda-feira. Eu perguntei para ele como que o Santos estava se preparando para esse jogo, né? Se preparando pra... Meu Deus, hein? Daí, Alan. A Dani Cardoso aqui, ó, é a esposa do Gugu, né? Ele não tomou... Meu Deus, ele não tomou o remédio. Cuidado. Jesus. Como, não, realmente, eu ia falar aqui. Eu perguntei pra ele como que o Santos estava se preparando pra enfrentar o Internacional que tá brigando pelo título. Ele falou um monte de coisa e não falou nada. É que eu já lembrei de sábado já. Então, e aí, Lucas, como que o Santos chega lá pra enfrentar o Inter, que vem fazendo uma ótima campanha, subiu da Série B. Olha como a Série B faz bem, hein? Cair pra Série B não faz mal não, viu? Não faz mal pra time. O Santos precisa ganhar um título brasileiro, entendeu? Já faz um tempinho já. Qual foi o último ano? 2004. Então, se precisar descer pra segunda divisão, tem que descer, depois voltar mais forte. O Libertadores que é muito maior que o brasileiro. E aí, Lucas? O que você vê desse jogo? Olha, é um jogo bem difícil, até mesmo pro Santos, até mesmo pro Inter que joga em casa. O Santos vai ter a volta do menino Rodrigo, que pra mim é o melhor. Que caiu. Eu gosto muito dele, eu acho ele ainda melhor que o Vinícius Júnior. Possivelmente ele pode voltar um pouco mais motivado. Não, peraí, repete aí. Eu acho o Rodrigo melhor que o Vinícius Júnior. E vai ser melhor que o Vinícius Júnior no Real Madrid. Ô Fábio, separa esse trechinho aí depois pra gente. Pode. Tá cravando, hein? Tá cravando. Né? Pode filmar. Filma aqui também, ó. Presta atenção que eu vou falar. O Everton fez isso aqui, não, velho. Presta atenção no que eu vou falar. Agora é sério. Eu concordo aqui com ele. A palavra depois você volta a palavra pro Lucas, tá? E vai além. O Rodrigo no Real Madrid vai ser melhor do que Cristiano Ronaldo. Continua, Lucas. Eu não concordo muito com isso. Ele falou agora por último. A filha dele até está dando risada neste momento. Você dá o braço, ele pede a... Não pode, a gente não pode elogiar muito o time dele porque acontece essas coisas. Quem vai falar do Cristiano daqui a 10 anos? Infelizmente. Mas o Rodrigo é um excelente jogador, não é tão completo que nem o Cristiano Ronaldo, até mesmo em altura, força, tudo essas coisas. Força ele pode conquistar, mas a altura ele não vai conquistar tanto, mas a habilidade ele é muito habilidoso, eu concordo com isso. E ele pode voltar motivado da seleção brasileira. Então ele pode ser um elemento de surpresa do Santos lá no Sul. Então o Inter tem que abrir o olho, porque o Inter está brigando pelo título. O Palmeiras está cada vez mais preparado e maduro para ganhar o Brasileirão. E se o Inter não se preparar para esse jogo contra o Santos, ele pode ser surpreendido. Não estou falando que pode perder, mas pode ter um empate bem frio ali para o Internacional. E o Santos, numa crescente que no primeiro turno estavam falando que ele ia cair, hoje ele está muito bem. Infelizmente, você acha que a tabela que render a isso, apesar de estar do lado do Gugu, eu sei que o Gugu segunda melhor campanha, hein? Mas em cima disso que você falou, você acha que a tabela do Campeonato Brasileiro é mal feita? Por que eu tô te perguntando isso? O Internacional acaba de enfrentar o São Paulo, que é o do... já vai pegar o Santos, que é mais um... Em casa, não, mas tem os dois lados, né? Em casa e logo em seguida já pega o Santos também em casa. É um pouco curioso a tabela, no primeiro turno pegou o São Paulo fora e o Santos fora. Por isso que eu tô falando, então. Pra que lado que eles jogam essa tabela? Não dá pra... Eu acho que fica uma coisa que meio fechada, né? Porque a gente crê que às vezes é um sorteio, mas você vê que tem muitas coisas ali que são a gente poderia
eu vou tentar acessar aqui e pegar... nesses últimos jogos eu vi a tabela do Flamengo. A tabela do Flamengo. É uma tabela que esquece flamenguista que não dá pra ser campeão. Não dá. O Flamengo pega agora nos últimos jogos o Grêmio, o Cruzeiro, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense. É quase impossível, olha aí, Alan. Sim, até... Palmeiras, São Paulo, Santos, Grêmio, Cruzeiro. Eu tenho muitos primos cariocas e a maioria deles são flamenguistas e eu falei isso pra eles. O Flamengo vai ficar no cheirinho de novo esse ano. E um abraço pro grupo dos meus primos aí, mas certeza... E a tabela do Inter? Tem aí, Alan? Ó, o Inter pega o Santos agora, em casa, o Vasco fora, o Atlético Paranaense, olha que sequência boa do Internacional, ó. Vasco, Atlético Paranaense, mais ou menos, mas é em casa, Ceará, América, Botafogo, Atlético Mineiro, Fluminense e Paraná. A tabela do Inter não é tão ruim assim. Então, o Santos é um dos times mais fortes aí que o Inter pega, pra mim. Santos e Atlético Mineiro são os dois clubes mais fortes aí. Mas, que eu falei, o Inter tem uma parada dura contra o Santos e o Palmeiras vai pegar o Ceará, né? Em casa. Então, pode ser que o Palmeiras consiga se no Pacaembu vai ser esse jogo, hein? Ó, um detalhe, o Palmeiras, ele tem uma tabela também, ó, Ceará em casa, Flamengo fora, Santos em casa. Fácil. E Atlético Mineiro fora. Aí tem Fluminense em casa, Paraná fora, América Mineiro em casa, Vasco fora e Vitória em casa. Então, eu não gosto de cravar nada não, mas eu já mas há muito tempo eu já falava isso também. Pode puxar nos outros programas aí, que enquanto o Palmeiras estava lá em quarto, quinto, eu falei, o Palmeiras vai chegar ainda, vai chegar. Cara, ninguém tira, ninguém o elenco tira do Palmeiras esse é muito completo. E você vê a tabela, se você pegar a tabela, Alan, volta um pouquinho aí, o Palmeiras e Ceará domingo, 3 pontos garantidos. E aí você tem Paraná, você tem América Mineiro, você tem Vasco da Gama, Vitória, todos que estão ali, e o Vasco, todos que estão ali atrás. Pega o Santos em casa. Sim. O Santos está bem no momento, mas eu acho que jogando em casa no Allianz Parque, dá Palmeiras. E o Atlético Mineiro. Eu acho que a tabela do Inter e do Palmeiras se equivalem. Sim. Mas o Palmeiras eu acho que leva vantagem pelo elenco e pelo time. O Flamengo eu considero fora já da briga pelo título. São Paulo estavam dizendo que o Jason retornou, né? Mas São Paulo, me desculpa, não tem elenco suficiente. O Palmeiras, diferente de todos os clubes do Campeonato Brasileiro, ele tem 3 elencos. Ele tem o time A, o B e o C. Se você colocar isso na ponta do papel, no Campeonato Brasileiro, é uma vantagem excelente, uma vantagem enorme. Porque o Palmeiras tem o Lucas Lima no banco, que no Santos seria titular. Quem é Lucas Lima? Deu muitas alegrias pro Santos. Qualquer outro time jogaria muito bem. Paulista. E o Daverson, que o Filipão conseguiu resgatar o Daverson, onde com o Roger tinha um sistema de jogo totalmente diferente, onde não usava o centroavante, era mais toque de bola. E com o Daverson, estão lançando mais a bola no alto, e ele tá ganhando todas as bolas por ele ser forte, alto. Ele tá conseguindo fazer muito bem o papel ali de pivô e tem feito gols. O último jogo ele fez 2, né? Isso, os 2 é vitória. E então, tá, aproveitando esse gancho então a gente já passa aí pro Palmeiras. Só falar Inter e Santos. Sim, pedinho a Inter e Santos é segunda-feira que vem. O Inter jogou muito bem contra o São Paulo. O São Paulo, pra mim, saiu da briga de vez. O São Paulo tem que tomar muito cuidado pra não ficar fora da Libertadores. O São Paulo talvez não fique fora porque Grêmio e Palmeiras estão na Libertadores e o Cruzeiro foi campeão. O Cruzeiro vai ficar por ali. Pra mim, esse G6 vai virar G8, na minha opinião. Então vai virar... Não tem como virar G8, é só G7. Oi? Eu acho porque que não. É só Libertadores que vai dar uma vaga pro... Pode dar uma vaga para um brasileiro. O Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil. Já virou G7. Não. O Cruzeiro tá em 10º colocado. Não, mas o Cruzeiro vai subir. O Cruzeiro tem time, na minha opinião. Eu acho que não. Eles vão manter ali, Mas vai virar um G7. Pode virar um G7 pela Sul-Americana. Não, na Sul-Americana. Onde tem o Atlético Paranaense, tem o Fluminense. Todos estão disputando. O Bahia. Mas eles estão atrás, lá estão no bolo do 8º, 9º, 10º. Sim, mas pode subir. O Atlético Paranaense tá ali pertinho. Não, só pode virar, acho que só G7. Só. É o campeão da Libertadores. Coisas que podem acontecer. Não, aí eu concordo com o Alan. Pode virar G8 aí pela Sul-Americana. Eu havia esquecido pela Libertadores. Porque ainda tem muitos...
ainda tem quase 30 pontos em disputa do Brasileiro, então Tem grande chance o Atlético Paranaense O ganhar. Atlético Paranaense tá focado no O Sul-Americano. Atlético Paranaense tá Paranaense tá em muito que bem, lugar tá no muito Brasileiro? bem. Ah, tá ali por 10º, mano. Então, lugar. é por isso que eu tô falando que Não, não mas vira assim, de G8. 10º pra O 7º... Atlético Paranaense tem 39 pontos, tem 3 pontos atrás do Santos. Aí, Como ó, que dá pra o Santos descartar? tá na beira, entendeu? Então tá ali, dá pra chegar ainda. E pega o São Paulo lá no Morumbi agora sábado, hein? Verdade. Então, assim, Santos e Inter lá no Sul. O Inter surpreende por o Inter ter acabado de subir lá da segunda divisão. Faz um brasileiro muito regular. O Odair Hellmann é um ponto fora da curva dos novos técnicos. Vem mantendo a regularidade, tem um grupo na mão. E o Santos melhorou muito com o Cuca, né? Melhorou muito. O Cuca agora vai ter o Rodrigo de volta. O Rodrigo, concordo com o Douglas, eu tenho ido a muitos jogos no Santos. E desde Santos e Sport, que o Rodrigo fez 3 gols e ele foi vendido pro Real Madrid, ele caiu muito de produção, muito mesmo. É um bom jogador, vejo muito potencial. Santos fez um negócio extraordinário, vendeu o atleta, ainda tem o atleta durante 1 ano, mas ele caiu muito de rendimento. E se ele tivesse num momento melhor, o Santos talvez estaria até melhor, porque o Santos é outro time depois que o Cuca chegou. Mas eu acho que é um jogo de empate. Se alguém vencer esse jogo, eu vou arriscar que o Santos vence. Porque o Inter acabou de perder pro Sport. O Inter é perigoso. Quando você acha que vai, ele fica. Ganhou do São Paulo, porque o São Paulo foi muito mal no jogo. São Paulo, acho que cansou, perdeu perna no final. São Paulo já mostrou então, que minha opinião é que morreu. eu acho que dá empate aí, Inter e Santos, Douglas. Muito bem, daqui a pouco a gente faz essa rodada dos palpites aí pra gente ver. Rapidinho. Mas ó, o jogo do Sport foi na semana passada, viu? O jogo mais recente foi Internacional de São Paulo. Sim. Isso. Então o Internacional vem de vitória. Entendeu? Verdade. É um pouco diferente. Sim. Só mandar um recadinho especialíssimo agora. A minha mãe tá na live. Mãe, um beijo. Amo a senhora, muita Deseja lá, saudade. beijos. Se Deus quiser, mês que vem tô aí no Rio de Janeiro pra passar mais uns dias com a senhora. Leva eu também. Muita saudade. Não, vou matar a saudade da minha mãe, vou levar você. Leva eu. Quero ficar longe de você, cara. Vou Olha levar ele, você. Angela. Mãe, Deixa de castigo aí no Rio. amo a senhora muito mais que tudo. Um beijão. Segue, Douglas. Muito bem, a gente tava falando do Palmeiras então, né? O time do Palmeiras que enfrenta o Ceará no Pacaembu, esse jogo aí. O time do Palmeiras praticamente aí... Chito. Se o Internacional, o jogo do Internacional é um dia depois. Então o Internacional já vai jogar sabendo do resultado de Palmeiras e Ceará. Mas se o Palmeiras vence, que é bem provável, soma mais 3 pontos, ficaria 6 pontos do Inter. E se o Inter perde ou empata com o Santos, fica muito melhor aí pro time do Palmeiras. O Lucas pontuou muito bem agora com relação ao Daverson, né? Eu vejo que o Palmeiras mudou muito a postura, porque o Felipão hoje tem um vestiário. Hoje os atletas que estão no banco, eles vibram. Uma coisa que às vezes parece que o atleta que está no banco vibra mais do que quem está em campo. Nos jogos do Palmeiras no intervalo, todos o banco sai, os jogadores do banco, vai abraçar os atletas que jogaram titular. Então você vê muita união nos treinos. O Palmeiras tem um elenco numeroso, todos os atletas estão jogando. Tem um time no Brasileiro, tem um time na Libertadores, todos os atletas atuando. Essa semana tivemos um fato muito bacana que temos que elogiar muito. Ontem veio à tona, mas aconteceu há cerca de 3 dias. O Palmeiras vem numa sequência de muitas vitórias no Brasileiro. Os atletas se reuniram entre eles, pegaram toda a premiação dos últimos jogos e dividiram entre todos os funcionários do clube, desde o faxineiro, o porteiro, o roupeiro, o fisioterapeuta. Todos os funcionários do clube foram beneficiados pelo prêmio do bicho, o famoso prêmio do bicho. Todo jogo, quando o time ganha, no caso a direção do clube vai dar um valor, divide entre os atletas que jogaram e uma porcentagem para quem entrou e está no banco. Então eles reuniram todo esse Que eu acho errado, né, esse bicho aí. Mas é muito legal, bacana. É muito bacana esse reconhecimento de você ver um porteiro que está no dia a dia, você vê um faxineiro, você vê... imagina a satisfação. Depois ele vai falar o porquê dela. Não, vou falar o porquê. Não, o errado do bicho não é errado dos funcionários receberem. Eu tô falando que é errado o jogador receber bicho. Por que bicho por vitória? Não, eu vou falar por que eu acho errado o bicho. Jogador de futebol ganha 500 mil por mês. Precisa ter motivação para ganhar o jogo?
Ganhar um prêmio extra? Não. O bicho, Gugu, até onde eu sei. Se eu tiver errado, você me corrige. Por exemplo, o Brasileirão ele é organizado pela CBF. Sim. Aí a CBF ela dá um bônus por vitória para cada time, né? Então, por exemplo, o Santos venceu o Inter. O Santos ganhou. Eu acho que a bonificação da vitória é o próprio clube que paga para os jogadores. Não, claro que não. O clube recebe de quem tá organizando o campeonato. Não. Aí parte é repassada para os atletas, onde quem atua ganha a maior parte. Por isso que às vezes não você tem que repassar nada para o atleta. Por isso que você vê um atleta entrar aos 48 do segundo tempo. Porque quer entrar, porque quem participa, quem atua, ganha um pouco mais. Então assim, eu vou elogiar. Se tá certo ou errado, é uma coisa que divide opiniões. Mas o fato dos jogadores abrir mão... Não, até aí beleza, show, bacana, show. Mas essa informação aí é 100% porque eu não tenho. Existe um bicho em todos os jogos do Campeonato Brasileiro? É isso que eu também não entendo, eu nunca soube disso. Não é, por exemplo... De vitória, o clube que ganhar... Ganha uma bonificação. Todo jogo é uma Libertadores, uma Copa do Brasil, um Brasileiro, um Paulista. Isso é de muito tempo atrás. A gente já viu jogadores como o Sassá sair na mídia com bolo de dinheiro lá, porque ele não atleta com cabeça e tirou uma foto que não tem que expor. Mas a verdade é essa. Por exemplo, pra vocês terem uma noção, o jogo ganhou. O Palmeiras ganhou uma bonificação de 100 mil reais. Pega 100 mil e divide entre 20 ali. Um exemplo. É isso que acontece. Aí quem ganha a maior fatia é quem atua, e quem entra e quem tá no banco de reserva ali ganha uma fatia menor. É isso que se cogita que acontece. Eu sei como é separado o bicho. Eu não tinha essa consciência de que a CBF premiava dessa forma. Então, eu sei que realmente ganha um bicho todo jogo. E o clube, ele dá um incentivo maior, ainda mais na reta final. Tem aquela famosa mala branca ou mala preta, que o clube vem e dá um incentivo maior. Eu não sei até onde vai o envolvimento da CBF no bicho. É assim, ó. Bom, eu não tenho essa informação de todos os jogos ter uma bonificação. O que tem é quando a equipe passa de fase, eles vão lá. Como o Campeonato Brasileiro é pontos corridos, não sei se tem isso em todos os jogos. Mas é algo pra gente apurar. Acho legal. Acho legal. Exemplo, que nem a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, você avançava de fase, tinha uma premiação ali. Só que é pro clube. Aí o clube disponibiliza para os jogadores. Nem todos fazem isso também. Alguns pegam. Que eu acho que não tem, mas eu acho alguns vão pagar umas continhas e tal. Eu acho que não tem que passar. Agora, eu acho, eu tô de acordo. Se o clube pode disponibilizar esse dinheiro para os jogadores, por que não? Mas a maioria dos clubes hoje são falidos. Como que pega o dinheiro e vai... Mas o Palmeiras não é um time falido. O Palmeiras é um time que tem dinheiro hoje. Isso aí não acontece só no podem fazer. O bicho não é só do Palmeiras. Então, e você não acha que foi muito legal essa atitude deles, beleza, de dividir com todos lá? Só que eu acho que o jogador não precisa ter um incentivo. Eu até acredito que a CBF realmente deva pagar. Mas isso não é um incentivo. Do clube, isso não é um incentivo, isso é uma bonificação. É diferente. Mas não pode ter bonificação por vitória. Mas ó, só voltando ao assunto da união que o Alan falou do Palmeiras, realmente quando você vê um time unido dessa forma e um clube inteiro unido, é muito difícil alguém derrubar essa estrutura. E o Felipão é a peça-chave de tudo isso. Eu tenho certeza que o Felipão ele chegou e veio e arrumou a casa. Chegou e arrumou. Onde todos os jogadores ali, eles eram bem desconfiados com o Roger. Alguns falavam assim, o Roger não dá uma oportunidade. O Borja mesmo, que foi contratado por um peso de ouro, 40 milhões, reclamava do Roger em algumas situações. Então o Felipão ele veio e quebrou tudo isso. Eu vejo o Borja falando alguma coisa disso, mas ele tá perdendo espaço, hein? O Daverson. Mas você viu como o Felipão tem o time na mão? Falando do Daverson, ele vai lá. Não tem uma reclamação de nenhum jogador. O jogador vai falar o que pro Felipão? É que todo mundo joga, né? Campeão do mundo, exatamente. Tem moral com a torcida. Só uma informação aqui, ó. Marco Aurélio Imóveis, que ele passou o seguinte: bicho, ele foi um ex-atleta, jogou em vários países. Chegou até Barcelona, né? Barcelona B, na época do Giovanni, Rivaldo. Então ele passou aqui a informação seguinte: o bicho é um incentivo por vitória em jogo importante do campeonato. Bicho no vestiário é pago pelo presidente. Premiação da CBF é outra coisa. Ganhei muito bicho fora do país. Não. Na Europa se paga também. E é prêmio, pago pelo presidente. Funciona assim: se ganhar esse jogo importante, vou dar 1 milhão para dividir entre os jogadores. Não,
é uma opinião, é ele como ex-atleta. Sim. A informação que eu acompanho alguns blogs, leio, é que normalmente Os bastidores, que depende do dependendo do campeonato, o time ele recebe umas bonificações que aí o presidente ele disponibiliza para dividir entre os jogadores do vestiário. É o caso da Copa do Brasil, Isso, que nem até a final foram 70 milhões. Conforme o time vai passando de fase, ele vai ganhando ali um prêmio. E aí a diretoria ou disponibiliza uma parte sim ou não. Entendeu? Mas falar que nem o Corinthians. Agora, o bicho realmente é isso que o Marquinho disse. O presidente que chega. E aí, galera, vamos ganhar esse jogo hoje. Final, semifinal e tal. Se vocês ganharem. Dá um incentivo. Eu pago aí uma meia dúzia de cerveja aí. Que nem o Everton fez aqui comigo. Até mesmo aqueles times no início da Copa do Brasil, que são pequenos lá. Do interior de algum estado, algum empresário vem e fala assim, se vocês passarem ou se vocês conseguirem ir para o segundo jogo, vocês vão ganhar tanto. E eles não vou longe. O Palmeiras pagou, beleza. Agora que nem um time que não Corinthians. Não paga nem a marmita. Aí ganha uma premiação. Você viu o André Santos falando hoje que ele não contrata jogadores de 600, 700 mil porque ele não quer? Não é por causa de dinheiro? Falou que tem dinheiro para contratar esses jogadores. É porque ele tem um teto lá no Corinthians e ele não vai fazer acima disso, porque hoje para ele é muito fácil assinar lá e deixar a bomba pro outro presidente. Com ele, concordo. Até mesmo porque você tem um Fred no Cruzeiro recebendo 1 milhão no banco de reservas. E vamos ser realistas, no futebol brasileiro, qual jogador hoje merece ganhar acima de 500 mil? É uns 2, 3. Brian Ruiz merece. É uns 2, 3. Mas é mesmo. Qual que é o salário do Brian? Qual que é o salário dele? É uns 500 pau. E merece? Não merece. Não, mas quiser continuar com ele, eu faço o cara lá da Costa Rica. Antes da gente continuar aqui, o Alan ele vai mandar os abraços e também já aproveita e fala do sorteio da camisa aí, Alan. Sim, vamos falar antes da Visual Envidraçamento de Sacada, uma empresa que tem 18 anos de tradição no mercado aqui em Praia Grande. Envidraçamento de sacada é com a Visual. Envidraçamento de sacada é um sistema retrátil com vidros temperados, acabamento em alumínio, rolamentos em inox, 5 anos de garantia. Só a Visual Box oferece. Também tem box, persianas, redes de proteção, fechamento de vidros temperados. Dá uma ligadinha lá, faça um orçamento sem compromisso para sua casa, apartamento, escritório. 13-3591-5105. 13-3591-5105. A loja física está situada na rua Roberto Soge, número 420, no bairro do Boqueirão. E a galera vai participando, já vamos chegando aqui no finalzinho. Já anuncio quem foi o vencedor da camiseta oficial aqui da Lumen Arts. Você que foi lá no Instagram da Lumen Arts ou do Bate-Bola Mil Grau, seguiu as instruções, vai estar participando e dentro de alguns minutinhos o Fábio, nosso assistente técnico, vai me passar o nome do grande contemplado. Douglas, só mais uma informação, vamos começar a iniciar nosso trabalho de futebol de várzea. A Copa Bola no Chão iniciou no último dia 14, último final de semana, e termina em 20 de dezembro. O Bate-Bola Mil Grau vai acompanhar as rodadas e nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, será postado jogos, classificação geral e placares dos jogos, sempre aos domingos e segundas-feiras. Então, a Copa Bola no Chão, nós iremos fazer essas publicações a partir desse primeiro final de semana. Mandar um abraço para o Cris, que conversou com o Gugu, e aí nós vamos começar essa experiência que era o que nós estávamos esperando para poder dar mais um passo no nosso projeto e entrar de vez na várzea aqui de Praia Grande com esse projeto piloto de divulgação de placares, jogos, e vamos também cobrir um jogo da rodada com fotos, vídeos do atleta que fizeram um gol, que se destacar no jogo, e vamos postar na rede social. Então fiquem por dentro. Facebook Bate-Bola Mil Grau, Instagram Bate-Bola Mil Grau com 2U no final, e também no nosso YouTube, que nós agora temos um canal no YouTube, o Bate-Bola Mil Grau. Todas as edições do nosso programa vai estar lá. Hoje aconteceu a live, amanhã a live já vai estar
lá no nosso canal do YouTube e assim agora teremos todas as edições gravadas, Douglas. E o Gugu falou que vai jogar, né? Falou que vai entrar. Golaço, já tô entrando em ritmo ali com os Los Panos. Muito bem, então só falta o São Paulo, né? São Paulo que enfrenta. Cavalo paraguaio. São Paulo que enfrenta o Atlético Paranaense. Vou estar lá cobrindo esse jogo e eu tenho certeza que a torcida do São Paulo vai arrepiar lá, hein? Se o São Paulo tropeçar contra o Atlético Paranaense, Acabou isso. já acredito que não vai dar os mesmos 50 mil que nem tá dando todos os jogos desde o ano passado. Acredito que a torcida já tá de saco cheio já. Quantos pontos é o São Paulo? São Paulo tá com 52 pontos, né? 52 pontos. O São Paulo... É isso aí, 52 pontos. O Palmeiras, que é o líder, tem 59, Inter 56, Flamengo 55, São Paulo é o quarto com 52. E o Grêmio pode colocar o Grêmio nessa, porque pra mim o Grêmio sai fora da Taça Libertadores. O River passa. Pra mim a final é Palmeiras e River. O Grêmio, nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, vai dar um gás também, na minha opinião. Pega o América, depois pega o Sport. Tem uma tabela que é mais ou menos também. Tem alguns jogos teoricamente fáceis. Mas pra título acho que ele já não dá mais pro Grêmio, não. Pra título pode ser que não, mas pode... eu falo na questão empurrar o São Paulo pra baixo. Classificar já Não, o título eu acho que não. Como não, o é que já pode ir pra fase de grupo, né? Como o assunto é São Paulo, eu acho que assim, ó, o Atlético Mineiro, que tá na frente do Santos, tem uma tabela muito difícil. O Atlético Mineiro pega times, pega o Grêmio também, Pega o Santos na Vila. pega o Santos, pega o Flamengo, então tem grandes jogos aí pro Atlético Mineiro. Agora, o Santos é o time que tá vindo aí babando atrás. O Santos pode ser que tire essa vaga do São Paulo. Pra mim, a vaga do São Paulo é ameaçada pelo Santos. Se der um G6, caso o Palmeiras não vença a Taça Libertadores de América, o meu palpite é River Plate. Meu palpite é River e Palmeiras na final. Agora, é uma final onde os dois podem ganhar. Se equivalem. Pra mim, o time do Palmeiras é bom, mas o River tem um time cascudo também. Lucas Prato tá lá, tá fazendo uma boa campanha e se passar pelo Grêmio, ganha mais força ainda. Então, caso o Palmeiras não vença, fica no G6. E na Sul-Americana, Atlético Paranaense, Fluminense, que estão lá mais atrás, o São Paulo pode perder essa vaga aí pro Santos. Eu acho que tá mais fácil pro Atlético perder a vaga. Acho que o São Paulo não perde a vaga, não. Difícil. O São Paulo, Não, eu mas- concordo com o Doug. Mas o Atlético Mineiro é o sexto. É o sexto, né? Sexto colocado. Então, o Santos vindo... É verdade, saía o Atlético Mineiro, é O verdade. São Paulo teria que ter uns 10 jogos bem ruins, bem abaixo do que apresentou no campeonato inteiro. Mas o segundo turno 9 jogos, só né? você pegar o segundo turno do São Sim. Paulo, O São Paulo, se não me engano, nos últimos 10 jogos, se não me engano, venceram 2 jogos somente. Foi isso. Tá bem abaixo. Então tá bem abaixo mesmo. O Aguirre colocando o Rodrigo Caio de lateral direito, Bruno Pérez de atacante. Vamos ver como ele vai vir contra o Atlético Paranaense em casa. Porque o São Paulo vai ter que sair pra fazer o resultado. O Atlético Paranaense é um time bem cascudo. Tem o E é o, Pablo no ataque e é o do Atlético time Paranaense que tá tirou o fazendo- São Paulo da Copa do tirou a Brasil. Copa do Brasil. Tem o Pablo lá na frente, que é um centroavante excelente, amigo Rafael Veiga. do Cristiano Ronaldo, jogou com o Cristiano Ronaldo em Portugal, amigo pessoal, mas o Pablo ele joga demais, ele aproveita muitas oportunidades, assim como o Alan falou, e ele pode ser um elemento surpresa do Atlético Paranaense e pode realmente desencadear uma crise no São Paulo, porque o São Paulo já fazem 10 anos que não ganha um título de expressão, eu não me engano, foi o único Não título. menos. 2012 Ganhou a Sul-Americana em 2012, né? É um título internacional, não dá pra questionar. É um Não título dá pra nacional. questionar. Tá, um título nacional faz mais de 10 anos que É. não ganha. 2008. Eu lembro que o último título Cara, do São foi Paulo, tricampeão, né, em 2018. Tricampeão, Tricampeão. 2006, 7 8 com o Muricy o Ramalho, né? Muricy. Duríssimo. O último título do São Paulo foi a Copa Flórida Cup, lá nos Estados Unidos, que ganhou sem fazer um gol e sem... Nos pênaltis, né? Nos pênaltis contra o Corinthians. Contra o Corinthians, é verdade. Posso levantar uma pauta aqui rapidinho, só pra gente falar um assunto diferente aqui no final, Douglas?
o Real Madrid tá numa fase... uma fase assim, uma má fase mesmo. O Zidane saiu, o Cristiano Ronaldo saiu. Há uma crise interna muito grande. O jornal Marca e o AS da Espanha vem publicando semanalmente que o clima é dos piores. O Florentino Pérez faz uma pressão absurda. O Lopetegui não tem pulso para poder continuar. Muito provavelmente sai em breve. Vou perguntar ao Douglas, o Gugu e o Lucas também. Será que esse ano o vencedor da Libertadores finalmente ganhou o Mundial? Porque o último Douglas, time a ganhar o Mundial, se eu não me engano, foi o Corinthians. O Corinthians de 2012. Há 6 anos atrás. Será que Chelsea. River, Grêmio, Palmeiras e Boca tem possibilidade de ganhar esse ano o Mundial se ganhar a Libertadores? Olha, a possibilidade é muito grande, só que tem outros times europeus que também estão... Não, o Real Madrid, Mas o Real Madrid já tá lá, né? Já tá lá. Mas, assim, o Real Madrid tem o Modric, que é o melhor do mundo. Eu vi não pode desconsiderar isso. Eu vi um Grêmio muito perto. Pra mim, Sim, eu acho que o Grêmio faltou vontade. É que eles faltou ficaram acreditar. Então, é quando deu o gol do Porque o Cristiano Grêmio tava Ronaldo pra ali, ganhar, quebrou mano. o Grêmio. Quando o Cristiano Ronaldo fez Então, aquele gol que desviou na barreira No meio ainda. da barreira a bola passou. Desviou ainda, então matou. Então, mas assim, pode ser que um time brasileiro, se passasse, um Palmeiras passar, pode ser que ganhe Ó, eu acho o Mundial finalmente. Acabe a piada nacional, porque antes a piada era o Corinthians que não tinha Mundial, não tinha Libertadores, o Corinthians ganhou, agora é o Palmeiras. Então, talvez o Palmeiras ganhe o título mundial, mas o Real Madrid é um time bom. O River ou o Boca pode quebrar o tabu. O Grêmio e o Palmeiras acho que não tem condições não. O River porque é um time argentino chato, vai me babando, desesperado. E o Boca pela tradição. Agora o Palmeiras não tem mundial e não vai ter tão fácil. É um ano que atípico, né? É um ano atípico pro E mesmo em Real crise eles têm o Madrid melhor perdeu Perdeu o a Cristiano tabela aqui, Ronaldo. ó, do Campeonato Espanhol, o Real Madrid tá em 5º lugar com 14 pontos. Sevilha é o líder. Não, eles perderam pra times pequenos aí. Mas eu acho que ainda dá tempo ainda pra se ajustar, mas o momento, se for pegar hoje de Palmeiras e Real Madrid, um exemplo, o Palmeiras bate de frente. O momento, olha, os times do Campeonato Espanhol, convenhamos, São bem abaixo. abaixo da média. Vou falar por experiência. Quando eu via Neymar, Ganso e companhia em 2010. Aí depois pegou o Barcelona no auge do eu Barcelona. vou falar que eu. Nós estamos falando do momento, o Real Madrid não está Eu bem. falava a mesma coisa. Na hora que a bola rola, mano. Hoje, Você bater de frente. Pra mim o Ganso ia destruir o jogo. nos últimos dias, o Guardiola deu uma entrevista pro The Guard. E na final do Mundial, eu pensei que ia destruir. Nos últimos dias, o Pep Guardiola deu uma entrevista pro The Guardian da Inglaterra, onde ele disse: o que eu tive no Barcelona é uma vez na vida e outra na morte. Difícil eu vou constelar com Messi, Xavi, Iniesta surgindo, Messi surgindo, laterais bons, zagueiro, um A time melhor da daquele. história do Barcelona. Mas aí a gente tá Mas eu tô falando que nós, santistas, na época, nós falávamos a mesma coisa. É que o campeonato espanhol não tem ninguém. Não. É que eu quero ver agora que vai pegar o Ganso e Neymar. Não, a análise que eu tô fazendo é em cima do Real Madrid em mau momento não dá, e de um time sul-americano talvez poder competir. Mas A gente tinha Neymar, mano. Não, do Santos Neymar, não tem Ganso. nada a ver o que você tá dizendo, porque o Barcelona tava no auge, o Santos tinha um bom time e agora a análise é em cima do mau momento do Real Madrid e mas do bom momento do time O mau momento do sul-americano. Real Madrid, quem ainda tá jogando no Real Madrid além de Modric e Benzema e companhia limitada? É Não, eu sei, eu tô falando uma Pode análise, chamar. porque assim, ó, pra mim Grêmio e Futebol europeu tá muito na frente do sul-americano. Pra Vai mim, muito, pra mim muito. Grêmio e Real Madrid, se o Renato Gaúcho tivesse um pouquinho mais de ousadia, o Grêmio podia dar muito mais trabalho. Eu acho que respeitou muito o Real Madrid. Se o Grêmio tivesse um pouquinho mais de ousadia, o Real fazia 5-6. O Pedro Grêmio deu dor de Jeromel, cabeça por isso. Pedro Jeromel jogou muito naquela final.
Ele eliminou o Cristiano Ronaldo só fez aquele lance de falta porque ele estava Então, é isso que eu tô falando. Mas uma coisa... Mas assim, o Real Madrid, a gente não pode... E babando, vamos pra cima. O Real Madrid, Não, a gente tem o Modric, tem o Gareth Bale, tem o Benzema O que pode Corinthians, fazer o Corinthians foi campeão na humildade. A minha análise, só pra mim finalizar, a Sim. minha análise é assim. É que a possibilidade Hoje o de um time sul-americano não tem chance de vencer um europeu. Por estrutura, qualidade técnica, outra mentalidade, infinidades de coisas que nós não temos aqui, eles têm lá e eles estão anos-luz. Fato é que todos os melhores atletas do mundo estão Estão lá. na Europa. Ponto. O que eu estou posicionando é que o Real Madrid tem uma crise interna, o capitão não fala com o técnico, a crise está instalada e nós estamos em meados de novembro. Para dezembro é um pulo onde acontece o Mundial. Se possivelmente um River confirmar a boa fase, um Grêmio, um Palmeiras, um Boca Júnior, será que finalmente um sul-americano ganha uma falar Mundial? que um time entendeu? europeu eles não dão tanta atenção pro Mundial como um time Não, sul-americano. eles vão lá Então, disputar. se o Real Madrid perder possivelmente uma final no Mundial, não vai instalar uma crise maior no Real Madrid. Então eles podem vir não tanto motivado quanto um time sul-americano. Então se um River, um Palmeiras, um Grêmio, um Boca chegarem aí pro Mundial, com certeza Mas eles é só analisar a vão... Copa Olha, do a Mundo. última vez que eu vi um time europeu cambaleando foi quando o Di Matteo remendou o Chelsea, ganhou nos pênaltis com aquele gol do Drogba no final do Bayern dentro da Allianz Arena. Ali eu falei, meu, o time, o Torres era uma nhaca, o Mozo estava surgindo, o time era muito... Eu falei, meu, o time que ganhou, o Corinthians ganhou a Libertadores, quando foi pro Mundial eu falei, meu, o Corinthians vai ganhar. Mas assim, ó, aquela época ela tinha o Hazard, que tava jogando muito, o Oscar também tava jogando demais. Não, mas o Corinthians era muito mais time, mano. É assim, ó, era muito mais Se gente. você for olhar o jogo, o Cássio foi o grande salvador ali, porque ele pegou Tá, bola mas do e o Mozo, Terra, do mas- Hazard, do Fernando Terra, Torres. Mas e a jogada do Danilo e o gol do Guerreiro? Sim, Ah, sim. mas ali o Corinthians achou um gol, jogou certinho, fechadinho. Claro que não, foi eficiente. assim, ó. Então, foi eficiente, numa bola decidiu. Tudo bem. E o Cássio, como eu e o Lucas estamos falando, lá atrás, pegou até a Ah, alma. mas ele é goleiro, a função dele é defender. Sim, só que agora, o futebol, tanto que de lá pra cá, há muitos anos, o futebol europeu, até na Copa do Mundo, a gente viu que as seleções sul-americanas, que eu esperava até que a Argentina, o próprio Brasil, ou o Uruguai, falava, eu mesmo falava aqui, que a gente ia muito mais além, que ia acabar dando 2 sul-americanos na final, e o caramba, não dá, o futebol sul-americano perto do europeu tá muito distante, mas muito. Não é só em estrutura de campo, isso, aquilo. É tecnicamente, é taticamente. Até porque se citar um time europeu, uma seleção europeia com uma seleção sul-americana, a sul-americana tem jogadores que também atuam aqui, então estão um nível abaixo. E a seleção europeia não vão ter jogadores que atuam aqui na América do Sul. Então, realmente, os europeus são muito mais eficientes. Não, são e isso muito aí eu não mais questiono. regulares. Podemos vencer. Mas Funciona. tratando de mundial de clubes, realmente, eu concordo com o Alan quando ele fala que um time sul-americano tem muito mais chances hoje de ganhar um mundial do que anos Eu anteriores. já acho que é só. porque- Não, hoje não tá Nos tão últimos impossível. anos, Sim. 4, 5 Antes a gente anos. tava vendo como impossível, que no ano passado. Pra mim era impossível o Grêmio ganhar do Real. Não, no jogo eu já não vi Entendeu? isso. Então, no jogo o Grêmio surpreendeu, então. mas Grêmio o Grêmio ficou com surpreendeu como? Jogando aqui fechadinho atrás, A bola passou no meio da barreira, cara. usando a Foi- técnica do Corinthians quando foi pegar o Chelsea. Se trancou lá atrás, vamos ver se a gente achar um Só gol, que eles beleza. tinham um Cristiano Ronaldo, né? Só que tinha um Cristiano Ronaldo no meio do. E ó, não jogou nada. Fez o Jogou gol, não vou nada. tirar o mérito. Só que Fez um gol. cara desse estar no campo já tira a atenção de todos os outros É sempre jogadores. isso, ele então nunca todos os joga. jogadores. Esse ano não tem. Esse tem. ano vai ter quem? É, o Modric, o Gareth Asensio. Bale, Asensio, Então, o Lucas então, Vasquez, então. Benzema. É isso que eu falo pra você. Sim. Esse Agora, ano. assim, o River eu acho que teria condições. Se tivesse o pra Zidane dar. ali na beirada do campo, possivelmente o Real Madrid ainda estaria melhor. Se tivesse o mas- Zidane ali, o Vinícius Júnior tava voando, eu só Sim. nada a dizer. Porque, não sei, o pulso é outro. O Lopetegui já veio todo errado, saindo da seleção espanhola. Sim. Não bateu bem com o Sérgio Ramos. Antes da Copa do Mundo. É, então assim, é muita ele- coisa, mano. Deu uma bela. Mas eu concordo com o Gugu, do anos-luz da Europa pro Brasil. Eu só cogitei a possibilidade de finalmente um time Não, sul-americano. Pela Então, falta de tá. preparo de um time. Exatamente. Eu disse que antes era 5%, agora nós temos 10% do sul-americano. Não, eu creio que seja um pouco mais. E se o Palmeiras for, rapaz, espero que não acabe a piada, porque é muito boa essa piada. É.
Ainda tem a fase final da Taça Libertadores, tem a semifinal, tem a final. Então tem muita coisa ainda pra rolar até chegar lá. Fato é que hoje realmente, conforme o nosso comentarista Gugu disse aí, estamos atrás ainda, só que foi o que o Alan falou. Estamos, hoje, o momento, dá pra bater de frente, nada mais. Ninguém tá falando que vai chegar lá e vai ganhar, entendeu? Porque o time europeu tem os melhores do mundo, não dá pra... É apenas uma possibilidade. Olha, já quase 2 horas de live aqui. A gente não falou ainda os palpites, que a gente saiu do brasileiro, foi pro europeu, deu uma pincelada. Só para finalizar, tem algo do Neymar também, né? Já que a gente falou aí do Real Madrid, a gente fala do Neymar rapidinho aí pra gente seguir. Primeiramente, rapidinho, quem ganhou o sorteio da Lumen Arts, essa camiseta lindona aqui, ó, personalizada, foi a Rosimeire Pinheiro dos Reis. Rosimeire, nós iremos entrar em contato para agendarmos um dia para entregar essa linda camiseta. Parabéns. Que nós iremos confeccionar junto à Lumen Arts para você, tá? Vamos colocar o seu nome atrás, bonitinho, tá? Vamos entrar em contato aí pelo Instagram, que você foi a grande contemplada, então parabéns aí para a Rosimeire. E hoje se cogitou muito do Neymar estar voltando ao Barcelona. 2 meios, aqui no Brasil o Esporte Interativo e na Espanha o AS. Diz que tem um acordo apalavrado entre Barcelona e o Neymar, e o valor seria o mesmo que foi pago há 1 ano e meio atrás, 222 milhões de euros, que é o valor. Hoje o Marcelo Becheler, que é o jornalista que trouxe a notícia em primeira mão, cravou que o Neymar estava indo pro PSG. Ele falou, como jornalista que apura as notícias, que está no dia a dia espanhol e francês, ele cravou que o Neymar é jogador do Real Madrid o ano que vem. Ele falou, o Neymar iria ter um circo muito melhor, é um time que tem um poderio financeiro e é um time que precisa do Neymar, porque está carente de um astro desde a saída do Cristiano Ronaldo. E essa notícia já tinha sido plantada desde... Antes da o Cristiano Ronaldo vai sair, vai trazer Neymar, isso já estava rolando. Sim, sim. E eu vi uma reportagem falando exatamente isso, que o Real Madrid entrou na briga não, né? Ele apenas mostrou as cartas e falou assim, ó, nós estamos aqui. E que em 2019 a multa rescisória do Neymar é uma multa decrescente. Então ela vai diminuir em 2019. Por isso o Real Madrid vai esperar 2019 para contratar o Neymar. E o PSG já estaria de olho num craque para substituir o Neymar, que seria o Anthony Griezmann, o francês, que foi campeão da Copa do Mundo com a seleção francesa e seria o astro ideal para substituir o Neymar no PSG. Então, eu creio muito que o Neymar também não vai para o Barcelona, e sim para o Real Madrid. E seria... E na minha opinião, ele tá mais perdido do que cego em tiroteio, viu? Tá. Ele não sabe aonde... Tá mal assessorado. O Neymar, eu acho que o Barcelona ele não vai... A torcida do Barcelona não aceita ele mais nem a pau. Nem a pau. Ah, mas pode ter certeza que foi uma enquete meia boca, porque a torcida mesmo... A torcida do Barcelona... Talvez os próprios jogadores criam algum clima com ele. Ele é muito... Mas os jogadores do Barcelona gostam dele. Então... Ele acabou de ir lá, tirou foto com o Luis Soares, falou do Messi agora na coletiva. Os jogadores podem fazer ainda um lobby pra ele ir. Então, mas a diferença é que o Barcelona, ele rola muita política fora do clube. É um dos clubes mais politizados do mundo. Sim, porque eles querem se... É o Barcelona, justamente pela Catalunha. Eles são um símbolo da independência catalã. Eles têm uma luta, eles têm uma ideologia. Então, pra mim achar que o Neymar saiu do Barcelona daquele jeito, brigado, dando as costas, tipo, eles têm aquele sentimento de raiva como a torcida do Santos também tem. Mas que aceitariam ele normalmente. Eu como santista doente não aceito, entendeu? Como eu acredito que o torcedor doente do Barcelona também não aceita. Você aceitou o Brian Ruiz e não aceita o Neymar. Essa piada vai ficar... E não aceita o Neymar, cara. Você tá de brincadeira. Se o Neymar batesse na porta do Santos hoje, você não ia querer. Não, 3 jogadores que eu não aceito no Santos. Neymar, Pelé e Robinho. Ganso e Robinho.
Robinho vai voltar pro Santos. Os três, eu não aceito. Mas Ganso, pra mim, nunca jogou nada, eu não. Eu não aceito. Ele teve uma fasezinha no Santos ali, depois nunca mais. Ali só. Também. Mesmo assim, eu não aceito os três. Ganso. E eu acredito que a torcida do Barcelona também não aceita. E o Neymar, mais uma vez, vai fugir do Paris Saint-Germain. Ele usou como ponte, Pra parece. poder. Não, nem usou como ponte, não. Sim. Ele achou que ele ia ser o. Se ele for pro Real grande- Madrid, ele usou como ponte pra Vamos lá então pra nossa rodada de palpites aqui pra gente encerrar. O primeiro jogo, Vitória e Corinthians. Aí, fala do timão aí. Não, né? Barradão. Clubismo ou análise? Campeonato Brasileiro no sábado, hein? No domingo esse jogo. Vitória e Corinthians, lá no Barradão. Como o Grêmio foi... Uma vez subiu lá contra o Vitória, né? Foi um jogo bem sofrido. Foi contra o Vitória, né? Que subiu aquele jogo da Série B. Subiu aonde? Da Foi- Série B? Náutico. Não. Foi o Náutico, Vitor. O jogo, batalha. Mas dos mesmo aflitos. assim é um jogo de aflitos também pro Corinthians, que acabou de perder um título. Se eu fosse chutar, seria por um gol de diferença o Corinthians vencendo. 1-0 pro Corinthians. E aí, o... Sofrido. Jogo difícil, né? No Barradão. Vitória precisa vencer, o Corinthians também. 6x1 pro Vitória. Não tem clubismo. 6x1. Vai cair o Corinthians. Vai cair. Alan, pega o microfone aí e fala seu palpite. 1 a 1. Porque tem 1 a 1. jeito, tem jeito. Corinthians e Vitória, jogo chorado, Jogo feio. jogo difícil, disputa pra ver quem é mais feio. Um empate é bom, hein? Mais um um a empate é um. bom. Vou de Não, Corinthians e Corinthians Vitória. O é 1 a 1. empate é bom pro Corinthians. O empate é bom, hein? Se for Contra empate a é 0x0, Vitória. não vai sair não. Você falou do Grêmio. Em 2007, o último jogo, o jogo do descenso, Eu sei, foi contra foi o o Grêmio. E Esse ano, sabe contra quem? Contra o Grêmio. Grêmio. Não sei. vou falar real. hein? Apenas Eu uma sei. coincidência. Apenas uma Oh, meu Deus coincidência. do céu. Neilton mandou uma mensagem pra mim e falou: Gugu, me escala no Cartola. E nós caímos em O 2007. time do Vitória é ruim. O time do Vitória é ruim. Neilton, do Corinthians Eu também. aposto Neymar, no empate, eu Neymar aposto da no Grécia. empate 0x0 feio esse jogo. Como é o jogo da Globo, eu acho que sai eu acho que 1x1 esse placar do Alan é um excelente palpite. 1x1 ou 0x0, vai ser um jogo feio. Feio. O Corinthians morrendo de medo de tomar um gol. O Vitória também naquela. Jogo feio, jogo de empate. Pra dar um outro palpite do Alan aqui, 0x0. 0x0, 1x1, 1x0, o Gugu 6x1 Vitória. E o Josinei falou 2x1 pro Vitória, Janaína Fanática 2x1 pro Vitória e o Cleiton Urso 1x0 Vitória. Ou seja, Cima, Neil. Então, ó, você que tá ligadinho aí, tem quatro times paulistas, você pode ir passando aqui nos comentários o seu palpite. Não faça como o Gugu, mande aí um palpite mais coerente, né? 6x1, um 4 gols do Neil. time que tá Meu quase Deus. lá na zona de rebaixamento, Neymar. quase impossível, né? Mas tudo bem. Vai ser chamado de Neil Milton. Vamos pro Palmeiras e Ceará então? Palmeiras e Ceará no Pacaembu? 3x1 Palmeiras. 3x1 Palmeiras. Time do Lisca doido. E aí, Gugu? O Palmeiras líder disparado do campeonato. O Ceará subindo, precisando vencer. 4x0 Ceará. Você já imaginou um palpite, um jogo, o Ceará e lá no Por Pacaembu análise. lotado, mais de 30 mil palmeirenses, lá Por 4x0 análise. Ceará. Pode ganhar de 1x0, 2x1 mais 4x0. O show do Arthur ainda, que é do Palmeiras, Palmeiras né? já, Tá bom, beleza E então. 2 gols do Everson de falta. Tá certo. Meu Deus do E aí, Alan? Ó, só pra complementar aqui, o Urso falou um negócio que é verdade. Ele falou 1x0 Vitória e demissão do Jair. Não. Vai demitir ninguém não. Ó, pra mim, Palmeiras e Ceará, 2x0 Palmeiras. 2x0 Palmeiras, eu acredito numa goleada ao contrário. Eu acredito que o Palmeiras Pode meter enfia 4 a 0. uns 4 no Ceará. Veremos então. Enfia uns 4 no Ceará. De 3 a 4 gols aí. Ó, fez 2 no Grêmio fácil, viu? Fácil. O Grêmio não deu um chute no gol. O Josinei, Time reserva? torcedor. Nossa senhora. O Josinei, torcedor Olha, colorado. Você falou Palmeiras 1, Ceará 1, porque você é colorado que eu tô ligado, viu, Josi?
E o Urso falou Palmeiras 3-0. Segue, Douglas. Como ele faz, né? Ele faz assim, né? Depois dessa, aí, pelo amor de Deus. Mano, Ô, Gugu, você tá de sacanagem, né, Gugu? deu uma sorte, Palmeiras. Sorte que as criancinhas já estão dormindo já. Ô, Lucas, e o São Paulo e Atlético Paranaense? 2x1 pro Atlético Paranaense. 2x1 No Morumbi, o São Paulo. 2x1 pro Atlético Paranaense. 2x1 Atlético Paranaense. E aí, Gugu? O Pablo, que não é o Vitar, vai jogar? Vai. Vai. 5x1 pra desespero do Fabrício, meu amigo, que vai me pagar R$400. É R$400, é aposta? 400 pau? Explica, Aposta era o explica. seguinte: o Santos estava em 17º e o São Paulo em primeiro. Eu apostei 200 que o São Paulo não era campeão e 200 que o Santos chegava na Libertadores. O São Paulo já não é campeão. Metade já tá garantido, então. 4 pontos contra o Atlético Paranaense para recuperar é mais 200. Postou bem. Ó, eu tenho uma ressalva pra fazer pro Você Atlético quer dividir? O Atlético, ele joga mal fora, viu? Tava em bom momento, veio pegar o Palmeiras, tomou de 3 no Allianz. Verdade. Então assim, a minha preocupação é que o Atlético Paranaense não joga bem fora, né? Mas eu acho que é um jogo, mais um placar 1-1. São Paulo e Atlético Paranaense 1-1. É um jogo complicado esse, de dar até palpite, né? Até de dar palpites. O São Paulo pressionado demais. Pressionado. E, inclusive os 3 que eram os considerados os salvadores da pátria, né? Raí, Ricardo Rocha e o Lugano, hoje já estão sendo criticados lá. Sim, agora já não é tudo isso. O Aguirre já não é aquele técnico. O Aguirre já não é o técnico que, né? Então, mas eu vou apostar no empate também nesse jogo. Vou apostar no empate. Empate no Morumbi pro São Paulo Eu é o acho que- pior resultado que poderia ter. E o São Paulo vai sair atrás no marcador. Eu acho que o São Paulo vai naquele abafa lá e empata o jogo no finalzinho do jogo, como foi contra o Fluminense. Fluminense, exatamente. Então eu acho que dá empate esse jogo aí. Vou colocar 1-1 esse jogo. 1-1. Mas costuma sair bastante gol de São Paulo e Atlético Paranaense, viu? O São Paulo que esse ano o São Paulo que esse ano conseguiu pela primeira vez vencer lá na Arena da Baixada, né? Pela primeira vez. Foi 1-0. Depois no Morumbi empatou em 2-2, saiu fora da Copa do Brasil. Vai no 1-1 mesmo, tá bom. 1-1. O Josinei colocou 3-1 pro Atlético Paranaense. O Urso colocou 2-0 pro São Paulo. E o Marco Aurélio falou 5-0 Palmeiras e infelizmente o Corinthians perde. Temos um Chico Lang aí também, né? Inter e Santos, segunda-feira, lá no Beira-Rio. Apesar de ser difícil, o Inter ganha. Não, difícil arriscar um palpite, mas 2-0 pro Inter. Muito bem, 2-0. Difícil, o Inter lutando pelo título. Eu precisando ganhar mais. Ela só tá esperando. A aposta aí do Fabrício. Já tem o meu ataque do Cartola escalado, hein? Pablo, que vai fazer 3 gols no São Paulo. Neilton, que vai fazer 2 gols no Corinthians. Meu Deus do céu. E Gabigol, que vai fazer 4 gols no 4 Inter. gols. 7-1 pro Santos. Meu Deus do céu. Fora o show. Sem clubismo nenhum. Nunca. Não, 7-1, esse resultado aí. O Santos conhece muito. O Lucas. Santos conhece esse resultado. Não, o que eu achei mais engraçado é que nas redes sociais bombaram, e aqui inclusive no nosso programa, Everton, Gugu, que era o jogo, só voltando, né, um pouquinho aí no sábado passado aí, que era o jogo pro Santos fazer 7-1 no Corinthians. Bombaram os grupos do Santos, o Gugu, o Everton, todo mundo falando, gente, o Santos não faz gol. O Santos não faz gol. O Santos é 2 no máximo. Não oportunidades como assim. que vai fazer 7? Não tem como. Sinceramente, as sereias da Vila fariam mais do que o Pois próprio é, Santos, então né? agora ele volta no 7-1. O Sereias da Santos Vila. não é time de fazer gol. O Cuca defende lá atrás e pá, 1-0, Pequeno. ganha o jogo. Time pequeno, time É isso. pequeno.
O Josinei, 6x0 Inter contra o Santos. Sem clubismo. 7x1 no Inter, é O brincadeira. Marco Aurélio, 3x0. Não, 18-0. Calma, 3x0 perde o Santos e depois ele colocou 18x0 pro Santos. Contra o Santos, quero ver. E o Urso colocou 2x2 Inter e Santos. Ó, na minha opinião, péssimo, cara, na minha opinião, vai ser um jogo difícil mesmo pro Inter, Vai. jogando em casa e tal, mas eu vou Sabendo do resultado do Palmeiras já também, né? então. A pressão, imagina. Mas eu vou 4x1. Sabendo da vitória do Palmeiras. Sim. Que é então. pior. Mas eu acho que o Inter em casa é forte. O Santos vai encontrar dificuldade, 3x1 pro Inter. Aí, ó, também O Santos vai ganhar do Palmeiras e do Inter veneno fora. agora. Não, eu acho que o Inter ganha também. também acho. Eu acho que o Inter ganha. Mas um placar mínimo aí, 2x1. 2x1. Eu acho que o Santos vai fazer Leandro frente lá. Damião com a lei do ex. Vai fazer frente, a lei do ex. A torcida do Santos adora o Leandro O Inter vai Damião. querer matar o Damião. Também aposto na vitória do Inter, 2x1. 2x1 também. E eu acho que. Acho que o Santos cresceu, tá fazendo bons jogos, mas Mas alternando só aí, né? bons e maus jogos, aquele negócio de fazer um golzinho só. Pode pegar nas vitórias do Santos aí, diferença de um gol naquele jeito também, que nem foi no jogo contra o Corinthians. Teve duas bolas lá que o Matheus Vital Sim. empatava o jogo ali. Mas, enfim, acho que o Santos perde aí pro Internacional 2x1. Desculpa aos santistas aí, mas quando tem que dar um palpite de vitória eu também dou. Muito bem, final do nosso programa aqui. Alguma ressalva, algum abraço aí para os amigos que acompanharam hoje, o Lucas Cassimiro aí que participou pela primeira vez com a gente. E aí, Lucas, curtiu hoje participando aqui da nossa bancada, ouvindo esses palpites chulos aí do Gugu? Já escutava online alguns palpites do Gugu, conheço o Gugu já da minha infância. Nós éramos vizinhos na Coab, então já sei que os palpites do Gugu são um pouco extraordinários, são um pouco fora da realidade, mas é um Chico Lang da vida, né? Às vezes pode acertar algum momento, mas 6x1 pro Vitória contra o Corinthians, desculpa, não concordo. Mas eu quero agradecer ao convite de fazer parte da bancada, sinto privilegiado, como assim eu falei pra vocês, de ser convidado. Realmente foi um momento muito bom aqui que eu tive com vocês, a conversa só edificante, onde um acrescenta na vida do outro, isso é uma coisa muito boa. Obrigado aos internautas que estavam nos assistindo, em especial aqueles que estavam assistindo porque eu pedi para assistir, ou outros que são meus parentes, minha esposa, meus primos do Rio de Janeiro, meu primo lá dos Estados Unidos, está assistindo lá da Califórnia. Legal. Um abraço para você. Obrigado ao Conrado que assistiu também, tá lá na Espanha. A Espanha tem um fuso horário de 5 horas, ele estava assistindo, então ele está indo dormir de madrugada. Então muito obrigado a todos eles que prestigiaram e também aos outros internautas que nos prestigiaram e comentaram aqui conosco, compartilharam. A Rosimeire, né, que ganhou a camiseta, parabéns. Muito obrigado ao Gugu, ao Alan e ao Douglas. Em que fuso horário que o Gugu deve estar nesse momento, hein? Pergunta pra Isabela ali, ó. Bem longe, viu? Meu Deus do céu. É 25 de março, daqui a pouco. E aí, Gugu? Queria agradecer a presença do Lucas aí, que agora tá fazendo parte da equipe aí. Menino que eu vi crescer. Fico feliz que se tornou, aqui são dois, né? O Alan e o Lucas, que se tornaram dois grandes homens, né? Eu vi crescendo aí na minha trajetória de vida. Fico feliz. Não foram influenciados pelo amigo, né? Fico feliz, eles gostam de sofrer aí, né? Cada um pro timinho deles ali. Mas são meninos do bem, eu fico feliz de estar aqui conosco hoje e fazendo parte da equipe. Agora o Lucas chegando, o Alan que já está desde o início, o Douglas que eu ganhei como um amigo também, através do Alan, que me apresentou. Fico feliz também de participar com ele. Tamo junto. Mandar um beijão aí para todo mundo, a minha filha que hoje está aqui presente, a Luísa que está em casa, a Daniela e a Valentina, o Fábio também que dá um apoio total, e o Praia Grande Mil Grau, que é a melhor página do litoral. Um mega beijo a todos. Isso aí. Valeu, galera. Muito obrigado a todos os internautas. Parabéns a Rosimeire, que é a grande vencedora da camiseta personalizada. Um grande abraço ao Leonardo, proprietário da Lumen Arts, parceiro nosso. Um abraço especial ao Walter Rogério, proprietário da Visual Box, é o nosso parceiro oficial
vem aí com a gente desde o início, lá de maio, na caminhada, apostou em nós. Você que esteja aí assistindo o nosso programa, queira anunciar seu produto ou sua empresa, entre em contato conosco lá no Bate-Bola Mil Grau, no Facebook ou no Instagram. Estamos abertos a sempre receber novos parceiros. Um agradecimento especial ao Douglas também, que na última semana não esteve, está de volta conosco. O Fábio, que vocês não conhecem, ele fica por trás da live, é essencial para que a live tudo ocorra tudo bem. Ele posta os vídeos, as fotos, sorteios. Então também é um grande parceiro nosso. Um abraço ao Everton, que hoje não está conosco também, devido a compromissos pessoais. Eu acho que ele foi buscar a cerveja do Douglas no mercado. Tá devendo pro Douglas. E aí, Everton, cadê a cerveja, Everton? E desejar boas-vindas aí ao Lucas. Foi brilhante hoje, primeira participação, comentou muito bem. Lucas vem para agregar muito, uma pessoa que eu conheço há muito tempo, de bons valores, educado, uma pessoa do bem. Só torce pro time errado, né? Com certeza vai acrescentar demais aí com a gente aí. Então é mais uma novidade. Semana que vem teremos outra novidade. Aos poucos a gente vai incorporando o nosso grupo, crescendo, novos planos, futebol de várzea, muitas coisas vão acontecer aí. Então fiquem ligados e um beijão aí especial a todos. Uma boa noite. Semana que vem tem bate-bola de novo. Tamo junto, Douglas. Muito bem, isso aí. Eu agradeço a presença do Lucas, com certeza faço das minhas as palavras aí do Alan e do Gugu. E eu quero agradecer aí a presença de todos na nossa live hoje, muito legal. Grandes assuntos aqui de Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, fomos até pelo mundo afora aí discutindo sobre futebol, que é aquilo que a gente mais gosta de fazer. Muito legal. E o nosso programa volta na próxima terça-feira aí, falando tudo da rodada do Campeonato Brasileiro. Quero mandar um grande abraço para vocês aí, a Isabela que esteve hoje aqui junto com a gente, o Fábio, qualquer coisa que acontecer de errado na live a culpa é dele, o Lucas Casimiro, o Alan, o Brian Ruiz e eu aqui fico por aqui. Valeu, galera, um grande abraço e até a próxima semana. Valeu. Beijo, Natan. Ô, Pinho, tu quer fazer o vídeo rapidinho?